Sir Gawain e o Cavaleiro Verde. Autor desconhecido. Sobre a obra. O poema conhecido como Sir Gawain e o Cavaleiro Verde foi escrito na Inglaterra no século XIV e ficou por muito tempo desconhecido do público. Sua primeira menção na história é de um catálogo de livros que pertencia a Henry de Saville, de Yorkshire, um colecionador de manuscritos que viveu de 1568 a 1617. Em 1621, um antiquário de nome Sir Robert Cotton adquiriu o manuscrito, razão pela qual hoje ele é conhecido como Cottonire Wax, e permaneceu nessa coleção até 1753, quando foi doado ao Museu Britânico. Seu texto difícil, com forte dialeto ocidental do inglês médio, atrasou ainda mais uma publicação geral, sendo que ela somente aconteceu em 1864 após ser editada por Richard Morris. Desde então, o poema ganhou enorme notoriedade e é vista como uma obra-prima das sagas arturianas. Juntamente com Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, o manuscrito também possui outros 3 poemas, Pérola, Pureza e Paciência, sendo a história do Cavaleiro da Távola Redonda o último da sequência. 2 deles exaltam as virtudes de pureza e paciência para uma vida plena, além de recontar histórias do Antigo Testamento. Pérola, por sua vez, é considerado um dos mais importantes trabalhos da língua inglesa média e conta a história de um pai em luto pela perda de sua filha, a pérola de sua vida. Em sua tristeza ele dorme e sonha com uma mulher angelical em um jardim que funciona por diferentes leis da natureza. Suas conversas trazem doutrinas cristãs e levam o personagem principal a contemplar seu lugar no mundo junto aos desejos de Deus. Por Pérola ser o primeiro poema do manuscrito, o autor hoje é ocasionalmente conhecido como Poeta Pérola, sendo que muito pouco além disso se sabe sobre ele. Sabe-se apenas que ele viveu na região central da Inglaterra e que, embora seja o autor dos poemas, não foi ele quem os transcreveu para o papel. Ainda há a possibilidade de que ele tenha sido o autor do poema St. Erkenwald, escrito por volta de 1386, dado as similaridades dialéticas do texto. Embora existam várias teorias sobre sua identidade, é aceito na comunidade acadêmica que não há provas irrefutáveis para se tirar sua condição de anonimidade. Voltando ao poema que dá nome a este livro, muito pode ser dito sobre a obra de Sir Gawain e o Cavaleiro Verde. Sua estrutura é composta de 2.530 versos, divididos em 101 estrofes com uma peculiar forma de rima chamada de aliteração, caracterizada pela repetição de fonemas em uma frase. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Essa forma de versos era muito utilizada nas poesias germânicas antigas e das línguas que descenderam dela, sendo o poema épico Beowulf um famoso exemplo. Cada estrofe da obra é cortada por uma outra estrutura, chamada Bowband Veil, ou pêndulo e roda, sendo o primeiro um verso muito curto de cerca de apenas 2 palavras e a roda uma sequência de 4 versos curtos com rima tradicional. Embora o texto aliterativo não tenha sido seguido nessa tradução, devido à sua dificuldade de transpor para outra língua, os versos de rima tradicional foram mantidos para se destacar a singularidade e beleza da obra. Os temas encontrados em Sir Gawain e o Cavaleiro Verde são diversos e um prato cheio para discussões acadêmicas e leigas. Uma das mais famosas discussões é sobre o conflito do cavalheirismo arturiano, em que o cavaleiro deve ser a personificação da justiça e da virtude e ao mesmo tempo deve ser cortês e realizar qualquer pedido de uma dama. Dessa forma, como deve um paladino agir quando sujeito a um jogo de sedução de uma donzela casada? O paradoxo entre honra e o dever de um cavaleiro é explorado com grandeza no poema e suas consequências estão diretamente ligadas ao destino final de Sir Gawain. Caos e ordem também trazem grandes questões a serem exploradas. A maior parte da história se passa durante o inverno, com a natureza se mostrando indiferente e dura com o homem, contrastando com a harmonia e paz acolhedora dos ambientes fechados e seguros dos castelos. O mesmo pode ser dito de seus personagens, com Gawain representando a pureza e nobreza da corte, enquanto o gigantesco Cavaleiro Verde invade esse mundo protegido para mostrar seu caráter bruto e sedento por violência. Obviamente, o assustador Cavaleiro Verde é o personagem e tema central da trama, sendo alvo de discussões sobre seu simbolismo e propósito. Seu papel é de um juiz e alguém que coloca os cavaleiros em prova de sua coragem e astúcia, sendo ao mesmo tempo assustador, amigável e misterioso. Até mesmo no final da história, pouco se sabe de sua origem e seu destino. Por ele possuir a pele e barba verde, suas roupas serem verdes com decorações douradas e até mesmo o pelo de seu cavalo ser da mesma cor nos leva a pensar qual seria o significado dessa coloração. Uma interpretação diz que o Cavaleiro Verde é a representação da natureza, em sua forma mais cruel e pura, pois ela representa os perigos ocultos e as diferentes estações que põem em perigo a vida dos homens, mas ainda é ela que dá o sustento e traz a sobrevivência humana.
Ao mesmo tempo, a conexão da cor com fadas e espíritos no folclore medieval poderia ligar o personagem à bruxaria e ao diabo, sendo sua face amigável apenas uma breve distração para a perdição eterna. Embora seja uma interpretação dura para um personagem tão interessante, não se pode descartá-la, visto que os outros poemas do mesmo manuscrito são fortemente voltados ao lado religioso cristão. Mesmo se tudo isso for ignorado, ainda há uma aventura cavalheiresca cheia de suspense, bravura e fé para ser apreciada por todas as idades. No fim, são esses e vários outros temas que dão a beleza e grandiosidade para Sir Gawain e o Cavaleiro Verde. Todos esses mistérios, interpretações e até a forma peculiar de escrita fez dela uma obra-prima inesquecível e extraordinária da mitologia do Rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda. Parte 1. Assim que o cerco e o ataque a Troia cessaram, com a cidade sob um monte de cinzas e brasas, o traidor que planejou tal deslealdade foi julgado por sua falsidade, provada como verdade. Assim partiu Enéas, com seus nobres guerreiros, conquistando no exterior, reivindicando as coroas dos reinos mais ricos do mundo ocidental. O poderoso Romulus rapidamente se dirigiu a Roma e concebeu uma cidade em estilo magnífico que de então até hoje é conhecida por seu nome. Tícius construiu vilas na Toscana e Langobarde também construiu casas na Lombardia. E mais longe, sobre o mar da França, nas amplas colinas da Britânia, Félix Brutus construiu seu reino. E maravilha, medo e guerra juntamente com a destruição e o amor, permaneceram naquela terra disputando seu clamor. Depois que a Britânia foi construída por esse pai fundador, uma raça ousada surgiu lá, homens felizes em batalha causando problemas e tormentos em tempos turbulentos, e através da história, mais acontecimentos estranhos aconteceram aqui do que em qualquer outro lugar que conheço na Terra. Entretanto, o mais nobre dos governantes na linhagem real foi Arthur, que ouvi dizer ser honrado acima de tudo, e a história inspiradora que pretendo contar tocou o coração e a mente de muitos. Um episódio inigualável nas lendas de Arthur. Então ouça um pouco a minha história se puder, e eu falarei como é contada nas cidades, de onde sai das línguas, e como foi escrita em historias fortes e ousadas, as letras que são eternas uma vez conectadas. Era Natal em Camelot, a corte do rei Arthur, onde os grandes e os bons da terra se reuniram, todos os senhores justos da Távola Redonda bebendo e festejando prazerosamente. Vez após vez, em torneios de justas, eles se lançavam uns contra os outros com lanças niveladas. Em seguida, voltavam ao castelo para continuar suas canções, pois a festa durou 2 semanas inteiras e um dia, com mais comida e bebida do que um companheiro poderia sonhar. O burburinho de seu humor era celestial de ouvir. Diálogos agradáveis durante o dia e danças após o anoitecer, de modo que a casa e seu salão estavam iluminados de felicidade e senhores e damas estavam iluminados de alegria. Era a grandiosa união de pessoas graciosas e alegres, os cavaleiros mais nobres e corteses conhecidos pela cristandade, as mulheres mais maravilhosas que já existiram neste mundo, o mais belo rei a ser coroado na corte. Gente bela com futuro pela frente, ali naquele salão. Seu rei era o mais feliz de todos que possuíam grande nobreza. Não havia cavaleiro mais honrado dentro das muralhas da fortaleza. Com o ano novo tão jovem, que ainda bocejava e espreguiçava, as porções foram dobradas e servidas naquele dia. E quando o rei e a companhia estavam chegando ao salão, o coro da capela ficou repentinamente quieto. Então um clamor irrompeu dos cortesãos e escriturários. Noel, eles disseram, depois Noel, Noel, presentes de ano novo. Os cavaleiros gritaram em seguida, enquanto avançavam para oferecer seus presentes, se divertindo com prazeres frívolos e brincadeiras, até que as damas que perdiam nos jogos não puderam deixar de rir, e as vencedoras estavam longe de estar desamparadas. A folia continuou dessa maneira até a hora das refeições, quando, lavados e dignos, foram à mesa e se sentaram em ordem de honra, como era apropriado, com Guinevere em sua reunião, gloriosamente emoldurada em seu lugar na plataforma, com cortinas de seda inestimáveis de cada lado e cobertas com tranças francesas e tapeçarias finas do longínquo Oriente cravejada de pedras, joias deslumbrantes e pérolas com valores incalculáveis. Mas nenhuma pedra podia superar a rainha e o brilho de seu olhar. Com a mão no peito pronto a se jurar, ninguém poderia o contrário argumentar. Mas Arthur não comia até que todos estivessem servidos. Ele transbordava de entusiasmo, sendo quase infantil em seu amor pela vida, e o que menos gostava era de ficar sentado, observando as estações passarem. Seu sangue estava agitado e seus pensamentos voavam, e o assunto que passou por sua mente naquele momento foi sua promessa de não provar nenhuma porção de seu prato em um dia tão especial até que uma história fosse contada. Alguma história rebuscada ou ultrajante fábula, o mais incrível dos contos, mas um que equasse com a verdade, como os épicos cheios de ação de soldados antigos.
ou até que algum competidor desafiasse um cavaleiro escolhido, ou provocasse com uma lança a arriscar a vida, enfrentar a morte cara a cara e aceitar a derrota caso a sorte ou o destino sorrissem mais favoravelmente para seu inimigo. No castelo de Camelot, esse era o costume, e nas festas e festivais, quando a companhia se reunia. Com feição orgulhosa e ereta, ele permanecia alto e atento, o rei na época do Natal em meio a tal alegre evento. E ainda está lá, apenas sendo ele mesmo, conversando encantadoramente, trocando pontos de vista. O bom Sir Gawain está sentado ao lado de Guinevere, e do outro lado de Arthur está sentado Agravain, ou Mãos Duras, ambos sobrinhos do rei e notáveis cavaleiros. À frente se senta o bispo Baldvin como convidado de honra de Arthur, com Ivain, filho de Uriren, para comer ao lado dele. E assim que os nobres provaram a comida, os súditos dos bancos de ambos os lados foram servidos. A primeira refeição chega com o ânimo e o clamor de trombetas estridentes com bandeiras trêmulas penduradas, em seguida, batidas de tambores duplos e flautas, melodias inusitadas e canções silvestres, que ao ouvi-las e senti-las, o coração flutuava livre. Trazem iguarias saborosas de carne e os mais frescos dos alimentos, tantos que na verdade mal havia espaço para apresentar os ensopados ou para pôr as sopas nas tigelas de prata sobre as mesas. Cada convidado recebia seu jantar de caldos, pães ou bois, uma dúzia de pratos por par além de cerveja ou vinho, ou os dois. Agora, sobre os assuntos do jantar, não direi mais nada, pois é óbvio para todos que ninguém estava sem. Então outro som, um novo som, subitamente se aproximou, o que poderia sinalizar ao rei para provar sua ceia, pois mal as trombetas terminaram de soprar seu fôlego e com as entradas servidas aos convidados sentados, uma forma assustadora apareceu, emoldurada na porta. Uma montanha de um homem, incomensuravelmente alto, um brutamontes de um humano da cabeça aos quadris, tão longo e largo em suas costas e membros que eu deveria genuinamente julgá-lo como um meio gigante, ou um homem maciço, ou mais poderoso dos mortais. Mas bonito também, como qualquer cavaleiro que dá valor ao seu cavalo, pois apesar do volume e da força de seu corpo, sua barriga e cintura eram delgadas e elegantes. Na verdade, em todas as feições, ele parecia bem formado. Seu tom verde esmeralda, de espanto inflou de todos o peito, jamais uma alma presenciou um cavaleiro de tal jeito. E seu equipamento e vestimentas também eram verdes. Uma túnica justa, feita sob medida para seu torso, e uma capa para cobri-lo, o tecido totalmente forrado com pele bem tosada, e revestido com arminho branco, assim como o capuz, um chale caído em seus ombros, tirado de sua cabeça. Em seus membros inferiores, suas calças também eram verdes, enroladas em volta das canelas, e suas esporas cintilantes eram verdes douradas, amarradas com seda listrada, e estavam em suas meias, pois aquele estranho estava descalço. Em todas as vestes, ele se revelava verdadeiramente verdejante. De seu cinto e fivela aos adereços e joias arrumadas tão ricamente em torno de seu traje e adornando a sela, costuradas em seda. Todos os detalhes de sua vestimenta são difíceis de descrever, bordada como era com borboletas e pássaros, contas verdes estampadas em um fundo dourado. Todos os arreios do cavalo, retalhos traseiros, o bridão, cada liga e esmalte e os estribos em que ele estava eram tingidos de forma semelhante, e o mesmo com a rédea e a sela, todos cintilando e brilhando com as joias mais verdes. E o cavalo, toda a pelagem era verde, do casco à crina. Um corcel verde de raça pura, cada relincho, um puxão certeiro, que tentava se revoltar contra o controle de seu cavaleiro. O indivíduo de verde estava em ótima forma. O cabelo de sua cabeça era verde como o de seu cavalo, mechas finas e esvoaçantes que se espalhavam por suas costas, além de uma espessa barba verde crescendo até o peito, e o cabelo do rosto junto com o de sua cabeça estavam podados na linha no cotovelo, então metade de seus braços estavam vestidos de uma vegetação verde, franzida na gola, como uma capa de rei. A crina de sua montaria foi penteada para combinar, escovada e amarrada em arabescos e enfeitada com ouro, amarrada e torcida de verde sobre ouro, de ouro sobre verde. Os cascos do cavalo tinham o mesmo acabamento, com fita verde brilhante trançada com miçangas, assim como a cauda, até sua ponta. E uma longa tira de couro bem amarrada com sinos de ouro que ressoavam e brilhavam. Nenhum homem fora de seu sono já testemunhara tal guerreiro ou estranho cavalo de guerra, sobrenatural, mas de carne e osso. Um olhar relâmpago brilhou em algum lugar de sua alma. A força do punho daquele homem dispersaria qualquer calma. No entanto, ele não usava capacete e tampouco lança, nenhuma armadura ou colete era aparente, e ele não brandia nenhuma espada nem ostentava qualquer escudo, mas segurava em uma das mãos um ramo de azevinho, de todas as plantas perenes, a mais verde, e na outra mão segurava a mãe de todos os machados, uma cruel peça bruta, e falo sério.
A face tinha pelo menos um antebraço de comprimento e era forjada em aço verde com acabamento dourado. A lâmina de quebrar crânios era tão afiada e polida que poderia raspar todo o couro cabeludo de um homem. O cabo que encaixava no punho grande daquele demônio era incrustado de ferro, ponta a ponta, com pigmentos verdes, destacando desenhos impressionantes. Da pega ao pescoço, onde estava preso com nó, uma renda havia enrolada em todo o comprimento do cabo, enfeitada com borlas e pontas de barbante presas firmemente no lugar por rebites verde escuros. E ele segue em frente, galopando pelo salão lotado em direção à mesa principal, nem um pouco tímido, seguro de si mesmo, sentado no alto da cela. E quem, ele berra, sem tomar fôlego, é o governador deste bando. Ficarei feliz em saber. É com ele e apenas com ele que darei minha palavra. O homem verde dirigiu seu olhar profundamente para cada convidado, examinou o rosto de cada um para sondar um resultado. Os convidados observavam. Eles estavam assustados, boquiabertos e mudos de espanto. Como podia ser que homem e cavalo desenvolveram essa tonalidade? Cresceram para serem verde relva ou ainda mais verde, como esmalte verde reforçado por ouro brilhante? Alguns se levantaram e olharam, então se aproximaram um pouco mais, atraídos pelo cavaleiro para saber seu próximo movimento. Eles tinham visto muito em suas vidas, mas isso era algo especial, um milagre ou mágica, ou assim imaginavam. No entanto, vários dos senhores eram como estátuas em seus assentos, sem fala e rígidos, sem arriscar uma resposta. O salão ficou silencioso, como se todos os presentes tivessem caído no sono ou em algum estado semelhante ao transe. Nem todos ficaram paralisados de pavor, mas possuíam um nobre dever de segurar suas línguas até seu soberano responder. Então o rei reconheceu esta curiosa ocorrência e se dirigiu a ele cordialmente, mantendo a calma. Dou-lhe uma recepção calorosa, senhor, nesta noite de inverno. Meu nome é Arthur, sou o chefe desta casa. Não quer descer dessa cela e ficar um pouco, e o assunto que o traz, saberemos mais tarde. Não, disse o cavaleiro, não é da minha natureza ficar desocupado ou perambular durante a noite. Mas porque sua aclamação é cantada tão alto e seu castelo e sua companhia são chamados de os melhores, os homens mais fortes que já montaram uma cela, os cavaleiros mais valiosos já conhecidos pelo mundo, tanto em competição quanto em combate verdadeiro, e como a cortesia, dizem, é defendida aqui, estou intrigado e fui atraído à sua porta neste momento. Esteja seguro com este ramo aqui em minha mão, que eu não trago nenhuma ameaça. Portanto, não espere malícia, pois se eu tivesse vindo aqui esta noite para matar e massacrar, meu capacete e cota de malha não estariam em casa e minha espada e lança estariam ao meu lado, e muitas outras armas de guerra, como tenho certeza de que sabe. Estou vestido para a paz, não para o conflito. Mas se tiver metade da honra que ouvi dizer que possui, você graciosamente me concederá este jogo que peço por direito. Arthur respondeu. Se uma luta justa é o que corteja, eu lhe digo, cortês cavaleiro, receberá de nós o que deseja. Não estou procurando nenhum duelo, eu juro. Além disso, os corpos nesses bancos são apenas crianças peludas. Se eu tivesse cavalgado para o seu castelo equipado para uma batalha, esses adolescentes magrelos não durariam um minuto. Mas é tempo de Yule, uma época de juventude, certo? Portanto, no Natal, nesta corte, apresento um desafio. Se uma pessoa aqui presente, dentro dessas instalações, for grande, ousada ou tiver sangue quente o suficiente para me acertar um golpe deste machado e ser atingido em troca, eu darei a ele de presente este gigantesco cutelo e ele será seu para manejar como quiser. Me ajoelharei, descobrirei meu pescoço e receberei o primeiro golpe. Então, quem tem a audácia? A iniciativa? A coragem? Quem pulará de sua cadeira e pegará essa arma? Eu ofereço um machado, quem o terá como seu? Aceitarei um golpe de graça do qual não recuarei, e prometo que 12 meses passarão em paz. Então darei o troco que mereço daqui 1 ano e 1 dia. Apostar desta forma, ninguém tem a ousadia. Perturbados no início, agora totalmente confusos estavam os cavaleiros e os senhores, os nobres e os humildes. Ainda montado, o cavaleiro girou na cela olhando para a esquerda e para a direita, os olhos vermelhos girando sob as cerdas de suas espessas sobrancelhas verdes, sua barba balançando de um lado para o outro. Quando a corte manteve seu silêncio, ele limpou a garganta e enrijeceu a coluna. Em seguida, falou o que pensava. Então aqui está a casa de Arthur, ele zombou, cujas virtudes reverberam por vastos reinos. Onde está a fortaleza e a coragem pela qual são tão famosos? E a bravura de tirar o fôlego e a arrogância? A reputação acovardada da távola redonda, atropelada e destruída por um estranho. Que escândalo! Vocês vacilam e recuam e eu não levantei sequer um dedo. Ele riu tão alto que seu líder viu tudo vermelho. O sangue fluiu para seu rosto de feições finas e ele se enfureceu por dentro.
Seus homens também ficaram magoados, essas palavras feriram seu semblante. Mas nascido com um coração tão corajoso, o rei deu um passo adiante. Seu pedido, ele rebateu, é bastante insano, e a loucura encontra o homem que flerta com a tolice. Nenhum guerreiro que se preze ficaria preocupado com suas palavras, então, pelo bom nome dos céus, entregue o machado e ficarei feliz em cumprir o favor que pede. Ele caminha rapidamente até ele e agarra sua arma. O homem montanha desmonta com um salto poderoso. Arthur pega seu machado, agarra-o pelo cabo e o empunha, com a intenção de atacar. No entanto, o estranho diante dele fica ali parado, o mais alto do lugar por pelo menos uma cabeça de diferença. Com simplicidade, ele fica ali coçando sua barba, mexendo no casaco, sem medo no rosto, prestes a ser golpeado, mas não mais incomodado do que um convidado à mesa, recebendo uma taça de vinho. Por Guinevere, Gawain agora inclina-se para seu rei e diz: eu digo perante todos que este momento reivindicarei se me convocar, cortês senhor, disse Gawain ao seu rei, a levantar de minha cadeira e ficar ao seu lado, civilizadamente sair do meu lugar à mesa e partir sem ofender minha rainha, então irei a seu conselho perante esta grande corte. Pois acho impróprio, como meus companheiros cavaleiros também achariam, quando um ato de tal ousadia se encontra diante de nós, que você assuma esta provação, por mais tentado que esteja. Quando homens corajosos e ousados estão sentados nestes bancos, homens nunca igualados na coragem de suas mentes, nunca derrotados ou superados no campo de batalha. Eu sou o mais fraco dos seus guerreiros e o mais débil de destreza. A perda de minha vida seria a menos lamentável de todas. Se eu não fosse seu sobrinho, minha vida não significaria nada. Nascer do seu sangue é a única reivindicação do meu corpo. Uma questão tão tola não é adequada para um rei, então, sendo o primeiro a se apresentar, deveria cair sobre mim. E se minha proposta for inadequada, que nenhuma outra pessoa seja culpada a cavalaria, então se une todo cavaleiro diz algo similar. Seu rei pode partir e Gawain a luta a aceitar. Então o soberano instruiu seu cavaleiro a se levantar. Ficando de pé, ele avançou graciosamente e se ajoelhou diante de Arthur, pegando o machado. Ao soltá-lo, Arthur ergueu sua mão para dar ao jovem Gawain a bênção de Deus e esperar que ele encontrasse firmeza no coração e no punho. Tome cuidado, jovem sobrinho, para atingi-lo de forma limpa. Use toda a sua força, então não precisará temer o golpe que ele ameaça dar em troca. Gawain, com a arma em mãos, caminhou em direção ao guerreiro, e eles ficaram cara a cara, nenhum deles demonstrando medo. Então o Cavaleiro Verde falou e rosnou para Gawain: antes de duelar, repita o que prometemos. E comece me dizendo seu nome, senhor, e me fale a verdade para que eu possa confiar em você de boa fé. Me chamo Gawain, disse o cavaleiro temente a Deus. Eu empunho este machado, aconteça o que acontecer, em 12 meses serei atingido de volta com qualquer arma que desejar, e por você e somente você. O outro assente com a cabeça. Gawain, pelos meus ossos que possuem vida, estou muito contente que seja você que fará essa investida. Gawain, disse o Cavaleiro Verde, por Deus, estou feliz que o favor que pedi venha de seu punho. Você repetiu perfeitamente a promessa que fizemos e os termos do duelo são claros como cristal. Exceto por uma coisa, deve solenemente jurar que me procurará você mesmo, que me buscará até os confins da terra para receber o mesmo golpe que dará hoje neste decoroso salão. Mas onde você estará? Onde é a sua morada? Você é um homem misterioso, assim como Deus é o meu Criador. De qual corte vem e como se chama? Preciso de algum conhecimento, incluindo o seu nome, então por destreza encontrarei o caminho até sua porta e manter nosso acordo, assim juro com meu coração chegadiço nesse ano novo. Não é necessário mais nada, disse o guerreiro de verde ao digno Gawain. Eu posso dizer a verdade assim que desferir seu golpe. Se você me atingir com astúcia, contarei todos os fatos da minha casa e do meu nome. Se isso ajudar, então você me fará uma visita e garantirá nosso pacto. Mas se eu ficar quieto agora, você fará seu trabalho logo, e poderá festejar com seus amigos, e não precisará rastrear meus passos. Agora segure esse terrível machado e mostre-me seu golpe brutal se é o que me pede, disse Gawain ao tocar o metal. Em posição, ele se preparou para ser atingido, inclinou-se para a frente, revelando um lampejo de carne verde enquanto puxava o cabelo até o topo da cabeça, a nuca agora nua e pronta. Gawain agarra o machado e o levanta para o céu, planta o pé esquerdo firmemente no chão à frente e balança a arma rapidamente em direção à pele descoberta. A limpeza do golpe cortou a medula espinhal e separou a gordura e a carne de tal forma que a lâmina de aço brilhante deu uma mordida na terra. A bela cabeça cai no chão e os homens do rei a chutam quando ela rola ruidosamente.
O sangue goteja brilhantemente contra suas vestes verdes, mas o homem não estremece, nem cambaleia ou cai, mas caminha em direção a eles com aquelas pernas de tronco de árvore e tateia o chão, enfim alcançando o que procura, e segura sua cabeça e a ergue bem alto, e dá passos largos até seu corcel, agarra o freio, pisa no estribo e sobe na sela, ainda segurando sua cabeça por um punhado de cabelo. Então ele se acomoda em seu assento com a facilidade de um homem sem ferimentos, muito menos sem a cabeça. E quando ele se virou, o sangue ainda jorrava de seu pescoço. Todos estavam apavorados, na corte não havia nenhum alvoroço. Pois aquele crânio agora balançava de seu punho, em direção à mesa de cima. Ele virou o rosto e abriu as pálpebras, olhou para frente e falou este discurso, que vocês ouviram por si mesmos. Sir Gawain, seja sábio o suficiente para manter sua palavra e honradamente procure-me até que eu seja encontrado, como jurou neste salão aos ouvidos destes cavaleiros. Você está encarregado de chegar à Capela Verde, para colher o que plantou. Você receberá por direito a justiça que merece no amanhecer do próximo janeiro. Os homens me conhecem como o Cavaleiro da Capela Verde e até mesmo um tolo não falharia em me encontrar. Então venha, ou seja chamado de covarde para sempre com um puxão nas rédeas. Ele girou e, com a cabeça ainda na mão, galopou para fora do salão, de modo que os cascos tiraram faíscas das pedras. De qual reino ele veio, eles não tinham ideia, não mais do que sabiam para onde ele iria em seguida. E depois? Bem, sem o Homem Verde, eles voltaram a sorrir e gargalhar. Pois todos diziam que tais acontecimentos foram uma maravilha de se contemplar. E embora o rei Arthur estivesse profundamente pasmo, nenhum sinal disso transparecia. Em vez disso, ele falou com sua rainha das rainhas com palavras corteses. Querida senhora, não se assuste com este feito de hoje, é tradição que esses estranhos eventos ocorram no Natal entre as sessões de brincadeiras e canções sazonais, em meio aos passatempos animados das senhoras e senhores. E pelo menos estou autorizado a comer finalmente, tendo testemunhado tal maravilha, não concorda? Então ele olhou para Gawain e foi gracioso com suas palavras. Agora pendure seu machado, um golpe é o suficiente portanto, ele ficou pendurado na cortina atrás do estrado para que os homens que o vissem ficassem hipnotizados e maravilhados, e dessem testemunho, em sua evidência, a esse evento impressionante. Em seguida, os dois se viraram e foram até a mesa, o monarca e seu homem, e foram recebidos com comida. 2 refeições cada um, iguarias raras, todos os tipos de pratos e a música dos menestréis. E eles dançaram e cantaram até o sol se pôr naquele dia. Mas cuidado com seu humor, Gawain, não deixe a coragem arrefecer ou perca esse jogo letal que prometeu se envolver. Parte 2. Esse acontecimento foi uma dádiva, exatamente como Arthur havia pedido e ansiava testemunhar quando o ano era jovem. E se os convidados não tinham assunto enquanto caminhavam para seus lugares, agora eles falavam das chances de Gawain neste desafio. E Gawain ficou feliz em iniciar a disputa, mas não fique tão chocado se o enredo se tornar sombrio, pois os homens podem ser felizes quando estão confusos com o hidromel, mas cada ano, de curta duração, é diferente do anterior e raramente termina no estilo que se iniciou. Assim o festival termina e um novo ano segue em sequência eterna, temporada após temporada. Depois do luxuoso Natal, chegam os dias magros da Quaresma, quando o corpo é testado com peixes e comida simples. Em seguida, o clima do mundo trava a guerra contra o inverno. O frio se recolhe em direção à terra e as nuvens sobem. A chuva cintilante aquecida pelo sol cai sobre os prados e campos onde flores desabrocham. Bosques e solo se vestem de verde. Pássaros borbulham com vida e crescem ativamente conforme o verão se espalha, instalando-se nas encostas como deveria. Agora, toda sebe transborda de flores e botões, e em lindos e frondosos bosques os pássaros gorjeiam lindas canções. Portanto, o verão chega na estação com seus ares sutis, quando o vento oeste suspira entre os brotos e as sementes, e aquelas plantas que se abrem e florescem são um prazer, pois suas folhas deixam gotejar sua bebida de orvalho e brilham e cintilam ao reluzir ao sol. Então chega o outono para endurecer a colheita e com ele vem um aviso para se amadurecer antes do inverno. Os ares secos chegam, levantando a poeira da face da terra para as alturas do céu, e as selvagens nuvens lutam contra o sol com seus ventos, e as folhas caem e arrastam no chão, e a grama que era verde, murcha e se torna amarronzada. Tudo o que havia nascido, amadurece e apodrece e dia a dia o ano morre, e o inverno retorna, como é o modo do mundo através do tempo. Na festa de São Miguel Arcanjo, a lua aparece como um sinal da estação, um aviso para Gawain se levantar e cavalgar para sua provação. Mesmo assim, no dia de Todos os Santos, ele ainda estava ao lado de Arthur, e eles festejaram em nome de seu nobre cavaleiro com as alegrias e riquezas da tábua redonda. Os senhores daquele salão e suas amáveis damas estavam tristes e preocupados pelo bem de seu cavaleiro, mas, mesmo assim, fizeram pouco caso de seu fardo.
Aqueles sem piedade com sua situação fizeram piadas e se divertiram. Com tristeza, após o jantar, ele conversou com seu tio, e falou abertamente sobre a viagem que deveria fazer. Agora, senhor da minha vida, devo pedir sua licença. Você foi testemunha da minha aposta. Não tenho desejo de contar novamente os termos, eles não são apenas uma frivolidade. Devo partir amanhã para receber aquele golpe do Cavaleiro Verde, e deixar Deus ser meu guia. A nata de Camelot se aglomerou ao redor. Ivain e Eric e outros dessa classe, Sir Dodinal, o Temido, o Duque de Clarence, Lancelot, Lionel, Lucan, o Bom, e Sir Boss e Sir Bedevere, todos de grandes nomes, e homens poderosos como Madar de Laporte. Este cortês grupo se aproxima do rei para oferecer sinceros conselhos ao nosso herói. E sons de tristeza e lamento foram ouvidos de que alguém tão digno e querido como Gawain devesse receber aquele golpe, mas não oferecer nenhum em troca. Mantendo a calma, o cavaleiro brincou por que deveria eu fugir. Se o destino é bom ou cruel, o homem ainda deve conferir. Ele ficou ali todo aquele dia e pela manhã se vestiu, pediu cedo por sua armadura e tudo foi trazido. Primeiro, um tapete com tecido raro foi desenrolado no chão, empilhado com equipamentos que brilhavam e reluziam, e nele ele pisou para receber seu traje blindado. Ele experimenta sua túnica de extravagante seda, depois a capa bem cortada, fechada no pescoço, seu forro acabado com uma camada de pelos brancos. Em seguida, calçaram seus pés em sapatos de aço e calçaram suas panturrilhas, prenderam-nas com caneleiras e placas articuladas e polidas foram amarradas com fios de ouro até os joelhos do cavaleiro. Em seguida, protetores de pernas foram colocados, circundando a carne, presos com tiras às suas coxas grossas. Depois, veio o traje de anéis de aço cintilantes envolvendo seu corpo e suas roupas caras, braçadeiras bem polidas para ambos os braços, cotoveleiras boas e brilhantes luvas de metal, todos os enfeites e adereços de um cavaleiro preparado para cavalgar, um traje de metal que brilha, esporas que cintilam com bravura, uma espada afiada balançando do cinto em sua cintura. Pronto em sua armadura, ele parecia fabuloso, cada elo parecendo ouro até o último laço. Mesmo assim, com todo aquele metal, ele ainda foi à missa, homenageando o Todo-Poderoso diante do altar. Depois disso, ele vai até o rei e suas consortes e pede licença às damas e aos senhores. Eles o escoltavam e beijam e o recomendam a Cristo. Agora Gringolet, seu cavalo, está equipado e pronto para cavalgar com uma sela que reluz com finas franjas de ouro e foi fixada com novos botões para a ocasião especial. O freio estava amarrado com listras de ouro brilhante, o traje das abas combinava em aparência com a cor da sela e da capa, e pregos de ouro vermelho estavam dispostas ao redor, brilhando esplendidamente como a luz do sol fragmentada. Então ele levanta o elmo e o beija sem pressa. Este estava firmemente preso e seu forro cheio e encaixava alto em sua cabeça, amarrado atrás com um pano colorido para cobrir seu pescoço, bordado e adornado com pedras brilhantes na ampla borda de seda, e com pássaros nas costuras, como papagaios pintados empoleirados entre mirtas e rolas verdadeiros nós diamantes, fortemente entrelaçados, como se as mulheres tivessem trabalhado nisso por 7 invernos pelo menos. O diadema de diamante era ainda maior. Cintilante e perfeito ele resplandecia junto a joias claras e foscas, assim parecia. Em seguida, eles mostraram a ele o escudo escarlate brilhante com seu pentagrama pintado de forma puramente dourada. Ele o agarrou pela alça e pendurou no pescoço. Ele parecia bem com o que vestia e era digno disso. E por que o pentagrama era apropriado para aquele príncipe? Eu pretendo contar, embora atrase nossa história. É um símbolo que Salomão uma vez estabeleceu e é visto até hoje como um sinal de fidelidade, pois a forma da figura é uma estrela de 5 pontas e cada linha se sobrepõe e se liga à última, então é sempre eterna, e quando falada na Inglaterra, é conhecida pelo nome de Nó infinito. Portanto, é adequado para este soldado em sua armadura imaculada, sempre fiel de 5 maneiras por 5 vezes. Pois Gawain era tão bom quanto o ouro mais puro, desprovido de vícios, mas virtuoso, leal e gentil. Nas vestes e no escudo ele trazia aquele emblema lisonjeiro, um príncipe de fala verdadeira, e no discurso, o mais cortês cavaleiro. Primeiro, ele era considerado perfeito em seus 5 sentidos. E em segundo lugar, seus 5 dedos nunca lhe falharam. E em terceiro lugar sua fé era fundada nas 5 chagas que Cristo recebeu na cruz, como lembra o credo. E em quarto lugar, se aquele soldado lutou em discórdia de menor importância, um pensamento o puxou acima de todas as outras coisas. A força moral que ele encontrou nas 5 alegrias que Maria concebeu em seu Filho, nosso Salvador. Precisamente por essa razão, o cavaleiro principesco tinha sua imagem dentro de seu escudo, pois ao olhar em seus olhos, sua coragem não o deixava.
O quinto conjunto que eu vi que o cavaleiro seguia incluía amizade e fraternidade com os outros homens, pureza e cortesia que impressionavam em todos os momentos, e piedade, que ultrapassava qualquer objetividade. 5 coisas que significavam mais para Gawain do que para a maioria dos outros homens. Assim, esses inigualáveis 5 conjuntos foram forjados neste cavaleiro, cada um ligado ao último através de uma linha sem fim, uma figura de 5 pontas que nunca falhava, nunca mais forte de um lado ou frouxa do outro, mas ininterrupta em seu ser do início ao fim, porém, sua trilha é delineada e marcada. Portanto, a estrela no brilhante escudo que ele usava reluzia majestosamente em ouro, em um fundo vermelho rubi, ou pentagrama puro, como as pessoas o chamam há anos. Com todo o seu equipamento e com a lança na mão, talvez pela última vez, ele se despede com apreensão. Atingido pelas esporas, o corcel disparou com tanta força que as pedras faiscaram sob seus pés. Todos suspiraram com a visão e, com o coração apertado, sussurraram suas aflições uns para os outros, preocupados com seu companheiro. Será uma pena, por Cristo, se um senhor tão nobre perder a vida. Encontrar seu igual na terra não seria nada fácil. Mais inteligente seria ter agido com cautela e cuidado, consagrá-lo um duque, um título que lhe era devido, o líder dos homens, senhor de muitas terras. Melhor isso do que ser golpeado até o esquecimento, decapitado por um ogro por um orgulho vazio. Quem acreditaria que um rei se aconselharia com um cavaleiro preso nas garras de um insignificante jogo de Natal? Lágrimas quentes brotaram de seus olhos lacrimejantes enquanto o galante Sir Gawain galopava da corte naquele dia. Ele partiu de casa e do conforto e seguiu o caminho infeliz, por trajetos íngremes e tortuosos, assim a história nos diz. Agora, através do reino da Inglaterra, ele cavalga e cavalga, Sir Gawain, servo de Deus, em sua busca sombria, passando longas noites escuras sem amor e sozinho, procurando alimento, encontrando pouco que se pode chamar de comida, sem nenhum amigo além de seu cavalo através de florestas e colinas e apenas Nosso Senhor nos céus para ouvi-lo. Ele vagueia próximo ao norte de Gales com as ilhas de Anglésia e à esquerda. Ele segue para a costa, percorrendo por cada percurso, cruzando em Oleade e chegando à costa nos confins de Virral, cujo indócil povo tanto Deus quanto os homens de bem desistiram. E ele constantemente pergunta àqueles que encontra se sabem, ou não, nesta parte da mata, de um grande homem verde ou de uma capela verde. Não, eles dizem, nunca. Nunca em suas vidas. Eles não conhecem nenhum camarada nem uma capela tão estranha. Ele trilha um terreno desolado, seu humor muda e sua visão se turva enquanto busca tal igreja que foge a cada curva. Em uma região estranha, ele escala encostas íngremes. Longe de seus amigos, ele parece uma figura solitária. Onde ele cruza um córrego ou atravessa um riacho, a má sorte o faz para colocá-lo cara a cara com um inimigo tão sórdido ou feroz que ele será obrigado a usar a força. Suas viagens entre as montanhas são tão significativas que contar apenas 1/10 delas seria uma tarefa difícil. Aqui ele se enreda com serpentes e lobos rosnando, aqui ele se mistura com homens selvagens causando problemas nos penhascos, ou com touros e ursos e alguns javalis. Em sua perseguição, através das terras altas, há gigantes. Somente a diligência e a fé em face da morte o impedirão de se tornar um cadáver ou carniça. As guerras eram uma coisa, mas o inverno é pior. As nuvens derramam sua carga de chuva cristalizada que congela ao cair na terra gelada. Com os nervos dormentes pelo frio, ele cochilou em sua armadura, acampado na escuridão entre as rochas nuas, onde a água derretida fluía dos picos cobertos de neve e dos lustres de gelo pendurados nas colinas. Entre perigo e dor, Sir Gawain progredia, cruzando o campo até a véspera de Natal. Então, no fim do entardecer, ele se ajoelhava em oração. Que a Virgem Maria o guie na busca por abrigo e proteção. Na manhã seguinte ele segue em frente, contorna a encosta da montanha, desce uma floresta fechada, densamente coberta de mato, com carvalhos antigos em quantidade de centenas e colinas altas acima de cada metade do vale. Aveleiras e espinheiros se encontram entrelaçados, cobertos e envoltos em musgo úmido e desgrenhado, e pássaros enlameados em galhos nus e negro assobiam lamentavelmente para o frio cortante. Sob a cobertura da abóbada celeste, ele levou o Gringolet através da lama e do pântano, um homem muito triste, preocupado e com medo de falhar na adoração de nosso Deus, que, naquela data, nasceu como o Filho da Virgem para salvar nossas almas. Ele orou com pesar. Pai, ouve-me, e Santa Maria, nossa Mãe muito terna, deixe-me chegar a alguma casa onde se possa ouvir a missa e preces pela manhã. Humildemente eu peço, e aqui eu profiro meu Pai Nosso, Ave Maria e Credo dos Apóstolos. Consternado com seus erros, ele percorre o caminho e ora, faz o sinal da cruz e pede que na dificuldade, estejam com ele agora.
Mal terminou de fazer o sinal 3 vezes, ele se deu conta, naqueles bosques, de muros altos ao redor de um fosso, no alto de um monte, ladeado por colunas de madeira de tronco grosso que cortavam a água, o castelo mais imponente que um cavaleiro já viu, posicionado em um local de grande extensão com uma paliçada de toras afiadas na terra no meio de árvores enormes por 3 quilômetros ou mais. Do canto de seu olho, este castelo tornou-se mais claro, pois brilhava e reluzia entre carvalhos cintilantes, e com o elmo na mão ele ofereceu graças a Jesus e a São Juliano 8, ambos gentis e bons, que o ouviram cortesmente e atenderam ao seu chamado. Finalmente um alojamento. Assim me permita, meu senhor. Em seguida, ele guiou o gringolete com suas esporas douradas e, por mero acaso, escolheu o acesso principal da construção, que o levou às pressas ao fim da ponte. A ponte levadiça estava erguida, os portões firmemente fechados. Atenuariam a rajada do vento muros tão bem edificados. Na sela de seu corcel, ele para na encosta do fosso escavado com sua vala dupla. Fora das águas incrivelmente profundas, os muros então elevavam-se acima a uma altura celestial, pedra sobre pedra de rocha trabalhada, em cima, há meias embelezadas no estilo mais ousado e torres dispostas em torno das muralhas com janelas fechadas nos locais de observação. O cavaleiro nunca tinha visto uma estrutura mais impressionante. Mais adiante, seu olhar foi atraído para um salão rodeado por muitas torres altas com uma série de espirais pontiagudas, todas coroadas com esculturas primorosamente cortadas. Incontáveis chaminés cor de giz brotavam do telhado e brilhavam ao sol. Tão perfeita era aquela visão de cúpulas coloridas agrupadas no interior do recinto do castelo que parecia que o lugar fora cortado diretamente do papel. Então, uma ideia ocorreu àquele nobre cavaleiro: persuadir uma visita, ser convidado para dentro, ser hospedado e alojado, e permanecer pelos próximos dias sagrados. Para dar as boas-vindas a Sir Gawain veio um porteiro cordial, um vigia da muralha, atender ao seu sinal. "Bom dia", disse nosso homem, "pode levar uma mensagem ao dono deste salão e pedir-lhe abrigo." "Por São Pedro", disse o porteiro, "será um prazer, e aposto que você será bem-vindo a uma de nossas camas." Ele seguiu seu caminho e voltou rapidamente com um grupo que se reunira para cumprimentar o estranho. A ponte levadiça desceu e eles atravessaram a vala e se ajoelharam na geada em frente ao cavaleiro para dar as boas-vindas a este homem de uma forma digna. Eles se renderam ao hóspede, abriram o portão e, pedindo-lhes que se levantassem, ele atravessou a ponte cavalgando. Ele foi auxiliado ao descer da sela por vários homens e o mais forte entre eles levou seu corcel para o estábulo. Então os cavaleiros e os escudeiros se aproximaram para escoltá-lo, com cortesia, ao castelo. Quando ele tirou seu elmo, muitas mãos se estenderam para recebê-lo e servir a esse estranho, e sua espada e escudo foram retirados. Em seguida, ele se apresentou aos nobres e cavaleiros, e os orgulhosos companheiros se adiantaram para proferir suas saudações. Ainda com o peso de sua armadura, ele foi conduzido ao salão, onde um fogo queimava com as chamas mais ferozes. Enfim, o senhor do local saiu de seu aposento para saudá-lo no salão com toda a honra, dizendo: "Comporte-se em minha casa como lhe agrada. Qual for seu desejo, será bem-vindo, faça o que quiser que Deus lhes pague", exclamou Gawain. "Muito obrigado pela cortesia." Então, como bons amigos, eles se abraçaram com alegria. Gawain olhou para o senhor que o saudou tão graciosamente, o vultoso indivíduo que governava aquela grande propriedade, poderoso e alto, no auge de sua vida, com uma barba espessa, ruiva como o pelo de um castor, firme em sua postura, sólido em constituição, com um rosto impetuoso, mas com boa conversa. Um homem perfeitamente capaz, pensou Gawain, de manter tal castelo e comandar seus cavaleiros. Escoltado para seus aposentos, o senhor rapidamente ordena que um servo seja designado para auxiliar Gawain, e muitos estavam dispostos a ficar a seu serviço. Eles o levaram para um quarto, lindamente decorado com tecidos de seda finos com acabamento em ouro e colchas curiosamente ricas e acolchoadas em arminho e bordadas em cada canto. As cortinas corriam em bastões através de anéis de ouro vermelho, tapeçarias de Toulouse e do Turquestão estavam fixadas nas paredes e iam até o chão. Com gracejos bem-humorados, Gawain foi ajudado a tirar sua cota de malha e roupas caras, então eles correram para lhe trazer uma coleção de túnicas do tecido mais seleto. Ele escolheu e se trocou, e assim que se pôs em pé naquelas vestes deslumbrantes, com suas saias esvoaçantes, que combinavam com sua forma, quase pareceu às pessoas presentes que a primavera, com seu espectro de cores, havia chegado. Tão vivos e magros eram os membros do jovem, uma criatura mais nobre Cristo nunca havia criado, declararam eles. Este cavaleiro, cuja origem não era clara, estava agora pronto, um príncipe sem igual em rivalidade e em um confronto.
Em frente a uma lareira queimando, uma cadeira foi puxada para Gavain e acolchoada com mantas e almofadas, todas habilmente costuradas. Em seguida, uma capa foi lançada sobre o cavaleiro, de tecido amarronzado rico com cantos bordados, com acabamento interno feito das melhores peles, arminho, para ser exato, tanto o manto quanto o capuz. Vestido resplandecentemente, ele se acomodou em seu assento. Conforme seus membros se aqueciam, seus pensamentos se iluminavam. Logo uma mesa foi posta sobre robustos cavaletes, inteiramente coberta com um pano branco e limpo e galheteiros de sal e colheres de prata. Depois de um tempo, ele se lavou e foi comer. Servos vieram rapidamente e serviram-no em grande estilo com várias sopas, todas temperadas a gosto, porções duplas como era apropriado, e um banquete de peixes, alguns assados dentro do pão, outros dourados sobre chamas, alguns fervidos ou cozidos no vapor, alguns ensopados em temperos, e sutis molhos para estimular sua língua. 4 ou 5 vezes ele disse que aquilo era um banquete, e a cortês companhia o animou alegremente. Em pratos de penitência você janta. A comida melhor por vir o vinho quente e inebriante então libertou sua mente para se divertir. Por meio de uma conversa diplomática e de questionamentos sutis, perguntas delicadas são feitas a esse príncipe. Ele respeitosamente responde e fala de sua jornada da corte de Arthur, rei de Camelot, realeza e governante da Távola Redonda, e diz que agora eles se sentam com o próprio Gavain, que veio aqui na época do Natal por acaso. Depois que o senhor compreendeu que seu convidado é Gavain, ele acha isso tão emocionante que ri alto. Todos os homens daquele local eram da mesma opinião, sendo ávidos e rápidos para aparecer em sua presença, esta pessoa famosa por sua destreza e pureza, cujas nobres habilidades eram cantadas aos céus, cuja vida era um material de lendas e sabedoria. Então, um cavaleiro falou suavemente com o outro. Observe, agora testemunharemos seus modos graciosos, ouviremos as frases impecáveis de um discurso sem falhas. Se ouvirmos, aprenderemos os méritos da linguagem, já que temos em nosso salão um homem de grande honra. Nosso Deus é generoso e benevolente por nos dar a graça de receber Gavain como nosso convidado enquanto cantamos sobre seu nascimento, aquele que encarnou para nos salvar. Nós poucos aprenderemos uma lição aqui de discernimento e decência, e esperançosamente ouviremos a terna linguagem da benevolência. Assim que o jantar terminou, Gavain levantou-se e a escuridão se aproximava enquanto o dia escurecia. Os capelães foram às capelas do castelo para fazer soar os sinos, para assinalar a hora do canto noturno, convocando todas as almas. O senhor do castelo vai sozinho, em seguida sua senhora chega, designando-se a um banco privado. Gavain também comparece. Puxado pela manga, ele é conduzido a um assento, persuadido pelo senhor que o cumprimenta pelo nome como seu convidado. Nenhum homem no mundo é mais bem-vindo, são suas palavras. Por isso ele é agradecido. E eles se abraçam ali mesmo e se sentam como um par durante o culto em oração. Então, a donzela que desejava ver este estranho, saiu de seu aposento com suas damas de companhia. Ela era a mais bela entre elas. Seu rosto, sua pele, sua aparência, sua qualidade, sua postura, seu corpo, mais gloriosa do que Guinevere, ou assim pensava Gavain, e no santuário da igreja trocaram cortesias. Ela estava de mãos dadas com uma senhora à sua esquerda, alguém retocada pela idade, uma velha dama, muito respeitada, ao que parecia, pelos criados a seu lado. Essas senhoras não eram nem um pouco parecidas. Uma mulher era jovem, outra murcha pelos anos. O corpo da bela parecia florescer com sangue, as bochechas da velha estavam enrugadas e flácidas. Uma estava vestida com um lenço enfeitado com pérolas que brilhavam como neve no declive do peito e na garganta nua e clara. A outra tinha um laço no pescoço, o queixo envolto em véus brancos como giz, a testa totalmente enrolada em seda com desenhos detalhados nas bordas e bainhas. Nada descoberto, exceto pelo preto de suas sobrancelhas e os olhos e nariz e lábios nus que estavam rachados e turvos e tristes de se ver. Uma avó, uma matriarca era como poderia ser saudada. Seu tronco era quadrado e atarracado, seu quadril protuberante e inchado. A maioria dos homens prefeririam olhar para a donzela cujo braço estava dado. Gavain então olhou para a mulher de aparência graciosa e, com a licença do senhor, aproximou-se das damas, saudando a mais velha com uma reverência longa e baixa, segurando a mão da outra por um momento em seus braços, beijando-a respeitosamente e falando com cortesia. Elas solicitam sua companhia, e ele rapidamente se oferece para servi-las de forma inabalável, caso lhes dirija a palavra. Ele se senta com elas e conversam enquanto caminham até uma lareira cheia de calor, e pedem apressadamente por bolos especialmente temperados, que são rapidamente trazidos, e de vinho foi enchido cada taça repetidamente.
Frequentemente, o senhor ficava de pé em um salto, insistindo para que houvesse júbilo e alegria. Tirando seu capuz, ele o içou na ponta de uma lança. Um prêmio, prometeu ele, para a pessoa que proporcionasse mais conforto e ânimo na época do Natal. E meus companheiros e amigos devem ajudar na minha luta para fazer com que não sirva em nenhuma cabeça a não ser a minha. Assim, a risada daquele senhor ilumina a sala, e Gawain e a multidão se alegram com os jogos até o fim do dia. Vendo que era tão tarde, seu senhorio disse que as tochas deveriam com fogo reluzir. Então, feliz, a caminho de sua cama, Sir Gawain resolveu se despedir. Assim, amanhece quando o homem se lembra do dia em que nosso Redentor nasceu para então morrer, e cada casa na terra está alegre pelo Senhor Jesus. O dia deles não foi diferente, sendo uma agenda de deleites. Banquetes e buffets eram lindamente preparados e servidos obedientemente aos comensais nas mesas. A anciã sentou-se mais alto à mesa com o senhor, creio eu, na cadeira à sua esquerda. A dama mais doce e Gawain sentaram-se no centro e foram os primeiros da festa a comer. Então a comida foi levada como o costume manda e servida a cada homem conforme sua posição merecia. Houve festa, houve diversão e sentimentos de alegria que não poderiam ser transmitidos por uma descrição rápida, mas contá-los em detalhes levaria muito tempo. Entretanto, estou ciente de que Gawain e a bela mulher encontraram tanto conforto e proximidade na companhia um do outro por meio de trocas calorosas de palavras sussurradas e conversas refinadas, livres de impurezas, que seu prazer ultrapassou de longe todas as atividades principescas. Sob o barulho dos tambores, os homens de suas vidas cuidavam, e os dois cuidavam das suas, enquanto as trombetas ressoavam. Eles beberam e dançaram o dia todo, e o seguinte dançaram e beberam no dia posterior. Então o dia de São João passou como uma alegria mais suave quando a festa de Natal chegou ao fim. Os convidados deveriam partir na escuridão do amanhecer, então eles riram e jantaram, enquanto o crepúsculo enegrece, titubeando e girando ao som das músicas e canções. Então, finalmente, já estando bem tarde, eles partiram em direção a partes distantes por caminhos diferentes. Gawain ofereceu suas despedidas, mas foi conduzido por seu anfitrião para seu próprio aposento e o calor de sua lareira, emboscado pelo senhor para que ele pudesse agradecê-lo profunda e profusamente pelo favor que ele havia demonstrado em honrar sua casa naquela estação sagrada e iluminando todos os cantos do castelo com seu caráter. Enquanto eu viver, minha vida será melhor por Gawain ter sido meu convidado no banquete de Deus por Deus, disse Gawain, mas a gratidão vai para você. Que o grande Rei dos Céus retribua sua honra. Seus pedidos são agora as ordens deste cavaleiro. Estou vinculado às suas ordens e nenhum favor é grande demais para me pedir por fim. Sua senhoria tentou convencer seu convidado a ficar. Mas o orgulhoso Gawain respondeu ao seu anfitrião que precisava o deixar. Então o senhor, sendo curioso, fez uma pergunta cortês sobre que ato desesperado, no auge do inverno, o tirara de Camelot, tão rápida e solitariamente, antes que um Natal terminasse na corte de seu rei. O que você pergunta, disse o cavaleiro, agora saberá. Uma questão muito urgente me tirou daquele lugar. Eu fui convocado a procurar um local e não tenho a menor ideia de onde encontrá-lo. Mas devo alcançá-lo antes do primeiro dia do ano e não falhar por todo o território da Inglaterra. Que o senhor me ajude. E ao falar de minha busca, eu respeitosamente peço que me diga, com sinceridade, se ouviu a história de uma capela verde, ou o terreno onde se ergue uma capela verde, ou sobre o guardião dessas terras que é da cor verde. Pois estou preso por um vínculo acordado por nós dois para encontrá-lo ali, se eu viver tanto tempo. O dia de Ano Novo se aproxima, se Deus achar conveniente, enfrentarei aquela aberração mais feliz do que encararia a mais maravilhosa riqueza. Com sua bênção, portanto, devo seguir meus pés. Em 3 curtos dias, meu destino me espera, e preferiria cair morto do que negligenciar meu dever. Então, rindo alto, o senhor disse, relaxe. Vou encaminhá-lo para o seu encontro quando chegar a hora, você chegará à Capela Verde, então não se preocupe com sua dor. Pode se aquecer em sua cama e aguardar, guarde suas despedidas para o primeiro dia do ano e ainda se encontrará com ele no meio da manhã para fazer o que deve. Portanto, fique. Um guia irá levá-lo até lá no dia de Ano Novo ao despertar. O que procura está próximo, a 3 quilômetros daqui está o lugar. Gawain ficou tonto de alegria e declarou, por isso, mais do que qualquer coisa, agradeço profundamente. Agora minha visão está definida e ficarei a seu serviço até aquele momento, atendendo a todas as tarefas do senhor. Apertou o braço de Gawain, sentou ao seu lado e chamou as damas para lhes fazer companhia. Havia prazer em abundância em sua conversa particular. Os lábios do senhor movimentavam selvagemente com as palavras, como a boca de um louco, sem conhecer sua própria mente. Em seguida, falando com Gawain, ele gritou de repente, você jurou servir-me, tudo que eu instruir. Manterá esse juramento aqui e agora.
Pode confiar em minha palavra, disse Gawain, sincero, pois dentro dessas paredes sou servo de sua vontade. O Senhor disse calorosamente. Você estava cansado e esgotado, vazio de fome, atormentado pela fadiga, ainda assim se juntou à minha celebração regiamente todas as noites. Relate-se como quiser, deite em sua cama até a missa de amanhã e depois vá ter sua refeição onde minha esposa estará esperando. Ela se sentará ao seu lado para acompanhá-lo e confortá-lo na minha ausência da corte. Então relaxe. Ao amanhecer eu me levantarei e cavalgarei com cavalos e cães para caçar o gracioso cavaleiro. Concordou e fez uma reverência ao se curvar. Além disso, disse o Senhor, vamos fazer um pacto. Aqui está uma proposta. O que eu ganhar na floresta será seu, e o que você ganhar enquanto eu estiver fora, você me dará. Jovem senhor, vamos trocar, e firmar um vínculo, que uma barganha seja uma barganha, para o pior ou para o melhor por Deus, disse Gawain. Concordo com os termos, e acho agradável essa conversa com você favorecendo tamanha diversão. Deixe a bebida ser servida e selaremos o pacto, gritou o senhor em voz alta, e todos riram. Então eles festejavam e bebiam ruidosamente, aqueles senhores e damas, pelo tempo que queriam. Então se cansavam e diminuíam o ritmo, e se levantavam e falavam e trocavam imaculados comentários. E com beijos de despedida o grupo se dispersava, serviçais avançando com tochas acesas, e cada lorde era finalmente levado para a cama, para sonhar. Antes de se separarem, cada par pedia uma repetição. Esse senhor sabia muito bem como fazer uma celebração. Parte 3. Muito antes do nascer do sol, os criados começaram a se mexer. Os convidados que participariam chamaram seus cavalariços e eles correram para os estábulos para preparar os corcéis, amarrando e dando nós em todos os trilhos e arreios. Os nobres de alto escalão se prepararam para cavalgar, pularam com elegância nas selas e agarraram as rédeas, depois galoparam em seus trajetos escolhidos. O senhor daquela terra não seria de forma alguma o último a ser equipado para cavalgar com o resto de seus homens. Depois da missa, ele devorou uma refeição, em seguida, foi para o terreno com sua trombeta de caça. Assim, enquanto a manhã erguia sua luz para a terra, seu senhorio e seus caçadores estavam montados em cavalos, e os astutos homens do canil haviam trazido os cães e aberto as gaiolas e os chamado para fora. Nas cornetas, eles tocaram 3 notas berrantes e, em seguida, houve um estrondo de latidos, e os cães que se perdiam ou vagavam eram castigados por um chicote. Pelo que ouvi, estamos falando de, pelo menos, 100 grandes caçadores. Os homens se cruzam durante a caça, dos cães eles soltam as coleiras. Cada toque da corneta ecoa entre as folhas e madeiras. Enquanto os latidos aumentavam, as criaturas selvagens se agitavam. Os servos no vale, estremecendo de pavor, correram para terreno alto, mas foram afugentados pelo arco de batedores que berravam e rugiam. Os veados do rebanho com suas cabeças de galhos altos e os machos de chifres largos foram autorizados a fugir, pois o senhor da terra havia estabelecido uma lei que o homem não deveria mutilar o macho fora de temporada. Mas as corças foram detidas com gritos e brados e o estrondo aumentou a corrida para os vales. Então o olho pode ver que o céu está coberto de flechas. Por toda a floresta elas brilhavam e tremeluziam, furando o couro com suas cabeças largas. Elas berram enquanto sangram e morrem nas margens, e sempre os cães estão atrás delas, e os caçadores a cavalo vêm martelando atrás com gritos de partir pedras, como se penhascos estivessem desabando. E aqueles animais que escaparam da mira dos arqueiros eram conduzidos das encostas para os rios e riachos e atacados e apreendidos nas ladeiras abaixo. Tão perfeitos e experientes eram os homens em seus postos e tão grandes eram os cães de caça que lutavam com os servos que a presa era lançada e despachada com velocidade e força. O coração do Senhor salta com vida. Agora por baixo, agora por cima, o cavalo o dia todo corre e pula, enquanto o crepúsculo enfim se aproxima. Através de suas matas, o Senhor liderava a caça, enquanto aconchegante em seus lençóis estava Gawain adormecido, cochilando enquanto a luz do dia respingava nas paredes, debaixo de cobertas esplêndidas, cercado por cortinas. E enquanto cochilava, ele ouviu um som dissimulado, o suspiro de uma porta se abrindo lentamente. Debaixo da roupa de cama, ele levanta a cabeça e empurra a ponta da cortina, imaginando com cautela o que poderia ser. Era ela, a donzela, com seu aspecto mais adorável, fechando a porta com calma e astúcia, aproximando-se da cama. O cavaleiro ficou nervoso. Deitado, ele assumiu a forma de sono enquanto ela se aproximava com passos silenciosos, então abriu uma ponta da cortina e se esgueirou para dentro, e se sentou suavemente ao lado de sua cama. E esperou por ele acordar por um bom tempo. Gawain ficou imóvel, em seu estado de falso sono, refletindo sobre o que aquele assunto poderia significar e para onde a improvável visita da senhora poderia levar.
Mesmo assim, disse a si mesmo, em vez dessa dissimulação, eu deveria perguntar abertamente o que as ações dela significam. Então ele se mexeu e se espreguiçou, virou-se de lado, ergueu as pálpebras e, parecendo alarmado, sinalizou apressadamente com a mão, como se protegesse sua vida. O queixo dela é pálido, suas bochechas são avermelhadas. O sorriso dela é doce, e ela fala com lábios que gostam de dar risadas. Bom dia, Sir Gawain, disse a graciosa dama. Você dorme tão profundamente que qualquer um pode entrar aqui. Você está enganado e está preso. Mas vamos fazer uma trégua, ou eu vou sitiá-lo em sua cama, e é bom acreditar em mim. Ela deu uma risadinha infantil enquanto provocava o bom Gawain. O homem na cama disse, bom dia, donzela. Eu atenderei com satisfação a qualquer tarefa que você definir. Ao servir seus desejos, procurarei sua misericórdia, que parece ser meu melhor plano, dadas as circunstâncias. E ele carregou suas leves palavras com risos. Mas minha graciosa senhora, se me permitir sair, perdoar este prisioneiro e deixá-lo se levantar, então eu deixarei essas cobertas e vestirei minhas roupas, e nossas palavras fluirão mais livremente e com mais conforto. Não será assim, lindo senhor, disse a doce dama. Fique na sua cama. Meu próprio plano é melhor. Prenderei suas cobertas de ponta a ponta e depois negociarei de maneira divertida com o homem que prendi. Porque eu sei o seu nome, o cavaleiro Sir Gawain, famoso no reino, seja qual for a estrada ele cavalga, cuja honra principesca é altamente elogiada entre senhores e damas e todos os homens vivos. E aqui está você. E nós fomos deixados sozinhos, com meu marido e seus caçadores nas colinas e os criados roncando e minhas criadas dormindo e a porta para este quarto trancada com um ferrolho. Tenho em minha casa um hóspede de honra, então vou me demorar. Conversarei com ele por um tempo. Você tem permissão para ter tudo de mim, faça comigo o que desejar. Juro que vou atendê-lo bem, e virei assim que chamar de boa fé, disse Gawain, que lisonja graciosa, embora na verdade eu não seja um cavaleiro tão nobre. Não me atrevo a receber o respeito que descreve e de forma alguma atestaria palavras tão valiosas. Mas por Deus, eu ficaria feliz, se você me der o direito de servir aos seus desejos, e com ação ou palavra trazer-lhe o prazer perfeito. A honra não teria preço, disse a graciosa senhora. Sir Gawain, de boa fé, como seria impróprio da minha parte insinuar qualquer calúnia ou desprezo em sua condição de cavaleiro. Mas que senhora nesta terra não trancara a porta, não preferiria abraçá-lo como faço aqui, na companhia de sua conversa inteligente, esquecendo-se de toda dor e se envolvendo na alegria, em vez de abraçar em seu peito um montante de ouro? Louvo ao Senhor que sustenta os céus, pois tem o que esperava acima de tudo, por sua graça aquela linda dama, ela o encantava e o perseguia. Mas a cada investida e movimento ele resistia. Senhora, disse nosso homem, que Maria a abençoe, de boa fé, você é gentil e a mais bela das belas. Alguns companheiros são elogiados pelos feitos que realizam. Dificilmente mereço receber tanto respeito, enquanto você é genuinamente alegre e generosa por Maria, declarou ela, é exatamente o contrário. Se eu fosse a mulher mais rica do mundo com pérolas de valor inestimável na palma de minha mão para barganhar e comprar os melhores de todos os homens, então, por todos os sinais que mostrou a mim, Senhor, de gentileza, cortesia e aparência requintada, uma imagem da perfeição agora provada como verdadeira, nenhuma pessoa neste planeta seria escolhida antes de você para ser justo, disse Gawain, você achou um muito melhor. Mas estou orgulhoso do preço que você pagaria com sua bolsa e jurarei servi-la como minha soberana para sempre. Deixe Cristo saber agora que Gawain é seu cavaleiro em seguida. Eles devaneiam sobre muitas coisas pela manhã e ao meio-dia, e a senhora o encara com um olhar amoroso. Mas Gawain é um cavalheiro e permanece em guarda, e embora nenhuma mulher pudesse ser mais calorosa ou atraente, ele é frio em sua conduta, por conta da cena que prevê, o golpe que ele deve receber, como decreta o cruel destino. A dama pede licença para se retirar e Gawain concorda com respeito genuíno. Ela olhou para ele, riu e se despediu, depois se levantou e o surpreendeu com palavras espantosas. Que Deus o retribua por seu desempenho premiado. Mas eu sei que Gawain nunca poderia ser seu nome, mas por que não? Perguntou o cavaleiro, necessitando de uma resposta, com medo de que algum erro em sua conduta o tivesse falhado. A bela mulher o abençoou e depois o repreendeu. Um bom homem como Gawain, tão respeitado, a personificação da cortesia até os ossos de seu ser, nunca poderia ter ficado tanto tempo com uma dama sem desejar um beijo, como exige a polidez, ou persuadido um beijo com suas palavras finais. Muito bem, disse Gawain, vamos fazer o que deseja. Se um beijo é o seu pedido, manterei fielmente minha promessa de cumprir o que anseia. Então não peça mais. A senhora se aproxima, ou embala nos braços, inclina-se cada vez mais e beija o cavaleiro. Então, eles cortesmente recomendam ao outro a Cristo, e sem mais uma palavra a mulher vai embora.
Ele salta de sua cama com um pulo, chama seu camareiro, escolhe suas roupas, apronta-se e depois marcha para a missa. Depois, ele foi para um desjejum que estava pronto e à sua espera, e estava alegre e animado até que a lua prateasse a vista. Além da jovem e da velha, ninguém mais em casa se sentia. Na companhia das duas, sua alegria somente crescia. Enquanto isso, o Senhor da Terra ainda liderava a caça, conduzindo as corças para a morte através de bosques e charnecas, e ao pôr do sol tinha matado tantos veados e outros servos que era inacreditável. Finalmente, o povo veio se aglomerar em um local e rapidamente coletou e contou a matança. Os senhores líderes e seus homens de confiança escolheram os melhores servos, os mais cheios de gordura, e ordenaram que fossem abertos por aqueles versados na arte. Eles avaliaram e mediram todas as criaturas mortas e mesmo nas mais fracas encontraram 2 dedos de gordura. Pela garganta aberta, eles pegaram o estômago e as vísceras cortadas foram amarradas em uma trouxa. Em seguida, eles deceparam as pernas, arrancaram a pele e puxaram as entranhas através da barriga partida, mas com cautela, tomando cuidado para o todo não se desfazer. Em seguida, eles apertaram a garganta e, clinicamente, cortaram o esôfago da traqueia e, em seguida, se desfizeram das entranhas. Em seguida, as escápulas foram cortadas com facas afiadas e enfiadas em uma fenda para que a pele ficasse inteira. Depois, os animais foram abertos no peito, e eles voltaram a trabalhar na garganta, abrindo a frente até o estômago, retirando as vísceras, então ao redor das costelas da maneira conhecida a todos. E a coluna vertebral foi submetida a um processo semelhante, sendo partida até o quadril para que ficasse como uma única peça, então içada para o alto e cortada. E seu nome são cortes da carne, pelo que eu sei, e apenas isso. Separam-se suas patas traseiras e as abas carnudas são cortadas, então elas se partem rapidamente e pelas costas são quebradas. Em seguida, as cabeças e os pescoços das corças foram decepados, e a melhor carne dos flancos cortada da espinha, e uma gorjeta para os corvos foi lançada no bosque. Então, cada lado foi espetado, apunhalado nas costelas e levantado bem alto, pendurado pelos joelhos, e cada pessoa foi paga com porções apropriadas. Usando peles como pratos, os cães se alimentavam de fígado, rins, forros estomacais e uma mistura de sangue e pão. A trombeta da morte foi tocada e os cães de caça uivaram. Em seguida, rebocando a carne, eles voltaram para casa, soltando uivos vociferantes em suas trompas de caça e, à medida que a luz do dia morria, eles haviam percorrido toda a distância e estavam de volta à casa onde Gawain estava sentado, esperando sua hora. Amigos calorosos e chamas quentes encontrarão o caçador que retorna para o lar. Gawain também cumprimenta seu anfitrião, enquanto o fogo da lareira continua a queimar. Em seguida, todos do castelo foram mandados para o salão, e as mulheres também com suas damas de companhia. E, uma vez reunidos, o Senhor instruiu os servos para que a carne de veado fosse revelada à vista de todos e, com excelente humor, pediu que Gawain visse por si mesmo o tamanho da caça e mostrou-lhe as carnes laterais cortadas das costelas. Está satisfeito com esta pilha? Ganhei seu louvor. Minha habilidade neste esporte merece sua estima. Sim, com certeza, disse o outro. É o maior abate que já vi, fora de temporada, em vários anos e eu dou tudo a você, Gawain, disse o mestre da casa, pois de acordo com nosso pacto, você pode reivindicá-lo da mesma forma, disse Gawain, direi o mesmo, pois tudo o que ganhei dentro dessas paredes, tais ganhos serão graciosamente dados a você. Então ele estendeu os braços, abraçou o Senhor e beijou-o da maneira mais gentil que pôde. Dou-lhe as boas-vindas aos meus ganhos, ao meu único proveito, embora eu felizmente daria a você qualquer outro prêmio maior. Estou grato, disse o Lorde, e Gawain, este presente teria mais valor se você se importasse em confessar com que perspicácia o ganhou. E quando? E onde? Esse não foi o nosso pacto, respondeu ele. Portanto, não se intrometa. Você não receberá nada maior, o acordo que temos é válido. Eles riem alto e trocam sábias palavras que combinam com seu humor. Quando a refeição do jantar está pronta, eles saboreiam a comida de fino resplendor. Mais tarde, eles relaxaram perto do fogo do Senhor e foram servidos irrestritamente com sutis vinhos e concordaram em repetir o jogo na manhã seguinte e em seguir as regras já estabelecidas. Qualquer ganho seria trocado entre os dois homens quando se encontrassem, não importa qual a mercadoria. Eles concordaram com este pacto na corte, e beberam para selar o acordo, e continuaram bebendo até tarde, quando finalmente se despediram e todos os presentes desapareceram para suas camas. No terceiro cacarejo do galo cantante, o Senhor e seus vassalos pulam de suas camas, e a missa e a refeição matinal são realizadas, e os cavaleiros estão preparados para sair ao amanhecer. Eles deixam os pátios, ruidosamente com uivos de trompas de caça.
Os caçadores soltam os cães e se inicia a arruaça. Logo eles sentiram um cheiro na encosta de um pântano e os cães que o encontraram foram impelidos adiante por um caçador de voz selvagem e suas palavras de estímulo. A matilha respondeu com vigor e velocidade, alerta para a trilha, 40 animais pelo menos. Então, um barulho estridente se ergueu ao redor deles, ricocheteou e ecoou pelas encostas rochosas. Os cães foram agrupados com gritos e trompas, então de repente eles desviaram e enxamearam juntos em direção a um bosque, entre um lago e um precipício. Em um monte, perto de um penhasco, às margens de um pântano onde pedras derrubadas estavam espalhadas e dispersas, eles correram em direção à sua presa com caçadores logo atrás. Uma parte deles cercou a colina e o penhasco, até que tiveram certeza de que dentro do círculo estava a besta que os cães de caça haviam notado. Eles irritaram a criatura com seu tumulto turbulento, e de repente ela quebrou a barreira dos batedores. O maior dos javalis fugiu de seu esconderijo, antigo em anos e separado do rebanho, selvagem e forte, um porco enorme com um grunhido assustador. E o grupo ficou desconcertado, pois 3 foram derrubados pela primeira de suas investidas, então ele fugiu rapidamente antes de infligir mais danos. Os outros caçadores berraram oi ei, ei, soaram suas trombetas, sopraram para se reagrupar, e os cães e os homens se alegraram ruidosamente, rastreando sem pausa, testando repetidas vezes. O javali ficava acuado e se preparava para atacar e mutilar, os cães se aglomeravam e seus uivos de dor eram-se de lamentar. Os homens da frente avançaram para disparar flechas apontadas contra ele, que geralmente acertavam o alvo, mas suas pontas não conseguiam perfurar seus ombros impenetráveis e ricochetearam em sua testa eriçada. As hastes esguias e estreitas se estilhaçaram em pedaços e as cabeças se desviaram de onde quer que acertassem. Atingido e ferido por tal bombardeio, em fúria frenética ele voa por sobre os homens, fere-os horrivelmente ao passar por eles de forma que muitos se intimidam e recuam um pouco. Mas o mestre do castelo continua a perseguição em sua montaria, o mais ousado dos caçadores de feras, seu clariçoando, trombeteando e rasgando os arbustos até o sol poente deslizar do céu ocidental. Assim, o dia passou em buscas desse estilo, enquanto nosso adorável jovem senhor não havia deixado sua cama e, acariciado em dispendiosas colchas acolchoadas, lá permaneceu. A senhora, assim que o dia raiou, foi a Gavain dar atenção, pretendia acordar o cavaleiro e mudar sua opinião. Ela se aproxima das cortinas, abre-as e espia por dentro, ao que Sir Gawain dá as boas-vindas imediatamente, e com uma fala rápida ela responde ao príncipe, acomodando-se ao seu lado e rindo docemente, olhando para ele com amor antes de pronunciar suas palavras. Se este é Gawain quem me cumprimenta, estou chateada que um homem tão dedicado a cumprir seu dever não possa seguir a primeira regra do comportamento honrado, que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Você já esqueceu que ontem aprendeu na lição mais verdadeira que minha língua poderia ensinar? Que lição? Perguntou o cavaleiro. Não conheço nenhuma, mas se ocorreu alguma descortesia, corrija-me. É claro, eu o incentivei a beijar, disse a senhora gentilmente, e a reivindicar um beijo rapidamente quando necessário, um ato que enobrece qualquer cavaleiro digno desse nome. Querida senhora, disse o outro, não pense tal coisa, não me atrevo a dar um beijo se há chance de ser rejeitado. Se recusado, eu seria o culpado por oferecer em primeiro lugar. Na verdade, ela disse a ele, você não pode ser rejeitado. Se alguém fosse tão arrogante a ponto de desprezar seu avanço, um homem como você tem os meios de usar seus músculos. Sim, por Deus, disse Gawain, o que diz é válido. Mas esse tipo de insistência é reprovada em minha terra natal, assim como qualquer presente que não seja dado com graça. Se um beijo pedir, irei cortesmente dar, caso queira agora ou depois, não importa o caso. Curvando-se de cima, a bela em seu rosto dá um beijo. Os dois então falam de amor, de sua dor e de seu desejo. Eu gostaria de entender, disse a nobre senhora. E por favor, não se ofenda, mas como pode ser que um senhor tão vivo e jovem em anos, um campeão da cavalaria e do cavalheirismo em todo o reino, sabendo que o principal aspecto a se escolher, como todos os cavaleiros reconhecem, é lealdade no amor, pois quando histórias de verdadeiros cavaleiros são contadas tanto no título quanto no texto, o tópico que elas descrevem é como os senhores deram suas vidas por amor, suportaram por muitos dias a terrível provação da paixão e depois desabafaram seus sentimentos com valor vingador, trazendo grande felicidade ao quarto de uma dama. E você, o mais notável de todos os nobres cavaleiros, cuja fama o precede? Sim, como pode ser que 2 vezes eu tomei este assento ao seu lado e ainda você não falou a menor sílaba sobre o amor ou algo parecido? Um cavaleiro tão cortês e atencioso em seu serviço deveria estar ansioso para oferecer a esta aluna algumas lições de amor e dar o exemplo. Ele é realmente ignorante, este homem eminente, ou ele me considera muito burra para ouvir falar de flertes? Eu venho aprender sobre o amor e muito mais, uma solitária senhora.
Demonstre-o a mim antes que meu marido volte para onde mora com fé, disse Gawain, que Deus lhe conceda fortuna. Isso me dá grande alegria e parece um bom jogo que uma mulher tão digna queira vir aqui e ser feliz e de bom coração com um humilde cavaleiro inadequado para seus favores. Estou realmente lisonjeado. Mas para assumir a tarefa de explicar o amor verdadeiro ou abordar os tópicos sobre os quais esses contos de amor falam, e para você, quem eu sinto que tem mais discernimento e habilidade na arte do que eu, ou mesmo uma centena de vezes o que sei, por mais que vivamos, seria um tanto presunçoso de minha parte, devo dizer. Porém, da melhor maneira que posso, cumprirei sua ordem, comprometido como estou a honrá-la para sempre e a servi-la enquanto nosso Salvador me preservar. Então a senhora o tentou e o provocou, tentando envolvê-lo em qualquer travessura que ela tinha em mente. Mas ele se defendeu de forma justa e sem culpa, nenhum mal houve em nenhum dos dois, apenas êxtase naquele dia. Por fim, depois de rirem muito, a mulher o beijou. Então, educadamente, se levantou e sua saída gracejou. Despertado e levantado, ele estava pronto para a missa. A refeição da manhã foi preparada e servida, então ele passou seu tempo com as damas durante todo o dia, enquanto o senhor da terra seguia à esquerda e à direita em perseguição daquele javali que corria pelas terras altas, quebrando seus melhores cães com suas mordidas de partir uma coluna quando estava em combate. Então os arqueiros atacavam, incitando a galopar em terreno aberto onde o ar estava cheio de flechas dos caçadores. Aquele javali fez os melhores homens recuarem e correrem, até que finalmente suas pernas pareciam chumbo sob si, e ele mancou para se agachar em um buraco perto de uma elevação rochosa ao lado de um riacho. Com a margem às suas costas, ele raspa e cava, espumando e babando pela boca, enquanto afia suas presas brancas. Os caçadores esperaram, irritados com o esforço de mirar de longe, mas assustados com o perigo de ousar se aventurar muito perto. Muitos homens caíram perante suas grandezas, eles temiam aquele feroz javali que rasgava e cortava com suas presas. Até que seu senhorio chega, incitando seu cavalo, localiza o suíno parado e cercado por homens, então desmonta e solta seu cavalo, brande uma espada brilhante e segue em frente, avançando pela água até onde a besta espera. Ciente de que o homem empunhava uma arma, os pelos do suíno se arrepiaram, e seu uivante grunhido fez os companheiros temerem pelo destino de seu mestre. Então o javali avançou e saltou sobre o senhor, de modo que tanto a fera quanto o caçador afundaram nas águas claras, e o suíno se saiu pior, porque no momento em que se chocaram o homem encontrou seu alvo, esfaqueando o pescoço do javali, cravando sua presa, martelando até o cabo, estourando o coração da besta. Gritando, ele foi varrido rio abaixo, quase se perdendo na correnteza. Pelo menos 100 cães o agarram com dilacerantes dentes. Puxado para a margem, seu sofrimento chega ao fim pelos cães obedientes. A matança foi soprada em muitas trombetas estridentes e os caçadores que ainda estavam ilesos gritaram e comemoraram. O chefe entre eles, encarregado da perseguição, ordenou aos cães de caça que uivassem para o javali. Então um que era sábio nos caminhos da floresta começou a cortar e retalhar cuidadosamente a carcaça. Primeiro, ele corta sua cabeça e a ergue, depois a quebra rudemente ao longo da espinha. Ele arranca as entranhas e as grelha sobre brasas, e, misturadas com pão, são petiscos para os cães de caça. Em seguida, ele pega os filetes de carne brilhante e recupera os intestinos em um estilo consagrado pelo tempo. Então os dois lados são costurados intactos e orgulhosamente exibidos em uma vara. Assim, com o porco balançando, eles voltam para casa, ostentando a cabeça do javali diante daquele caçador que lutou com os punhos no val até que o animal fosse morto. O dia então se arrastou, antes que Gawain fosse encontrado. Ansioso por seu pagamento da aposta, ele aparece quando chamado. Agora o senhor fala alto com palavras e risos e discursa com entusiasmo quando vê Sir Gawain. Ele chama as mulheres e toda a companhia da corte e mostra as postas de carne e compartilha a história da imensidão descomunal do javali e o completo horror da luta até o fim enquanto ele fugia pela floresta. E Gawain é rápido em elogiar a conquista, exaltando-a como prova da destreza do senhor, pois essas peças de suíno perfeitas e esses cortes eram um espetáculo para a vista. Então, com admiração, ele segura a grande cabeça do porco, simulando medo para lisonjear os sentimentos do mestre. Agora, Gawain, disse o Lorde, eu lhe dou este pagamento, como nossa aposta garantia. Como você se lembra certamente, respondeu Sir Gawain. Assim será. E graciosamente te darei meus ganhos em troca. Ele o pega pelo pescoço e o beija cortesmente, e então o beija pela segunda vez em um estilo semelhante. Agora estamos quites, disse Gawain, no final desta noite. As cláusulas de nosso contrato foram mantidas e você tem o que devo por Santo Egídio, diz o justo Lorde, como um maior cavaleiro, eu o identifico. Ao jogar dessa forma, rapidamente estará rico em seguida. As mesas foram rapidamente montadas e cobertas com finos tecidos.
Uma luz clara e viva das tochas despertou as paredes. Os bancos foram trazidos e o jantar foi servido, e um som surgiu enquanto eles se deleitavam em um círculo ao redor do fogo na lareira, e a festa tocava música após música, na ceia e além, tanto cantigas tradicionais como canções de Natal, com tanta diversão quanto uma boca poderia mencionar. A jovem e Gawain ficaram sentados juntos o tempo todo. E tão amorosa era aquela dama para com o jovem lord, com olhares roubados e sorrisos secretos que confundiu sua mente e o deixou meio tolo, mas esnobar uma mulher nobre não era de sua natureza, e embora as línguas pudessem falar, ele voltou sua atenção a ela por toda a noite. Antes que seus amigos se retirem, o cavaleiro seu senhorio conduz, dirige-se para a lareira de seu aposento para se demorar sob sua luz. Eles jantaram e trocaram histórias e conversaram novamente da noite que viria a seguir, que era a véspera de Ano Novo. Gawain implorou educadamente para partir pela manhã, para que, em 2 dias, pudesse honrar seu acordo. Mas o senhor foi firme, insistindo que ficasse. Como uma alma honesta, eu juro por meu coração, você encontrará a Capela Verde para finalizar suas pendências muito antes do amanhecer do dia de Ano Novo. Portanto, deite em seu quarto e relaxe no seu lazer enquanto cavalgo por minha propriedade. Conforme nossos termos ditam, trocaremos nossos troféus quando da caçada retornar. Eu testei 2 vezes e vi que é verdadeiro. Mas pense em amanhã, a terceira vez é a que conta. Agora, um senhor pode se sentir mal sempre que quiser, então vamos perseguir a alegria enquanto temos chance. Portanto, aqueles cavalheiros concordaram que Gawain ficaria, eles beberam mais, e então, à luz de tochas, retiraram-se para suas camas. Nosso homem então dorme um repouso mais tranquilo e sossegado. Como os caçadores devem fazer, seu anfitrião acorda ao amanhecer e já está trajado. Depois da missa, o mestre faz uma refeição com seus homens e pede sua montaria naquela maravilhosa manhã. Todos os cavalariços convocados para acompanhar seu senhor já estavam montados em seus cavalos diante dos portões do salão. Os campos estavam deslumbrantes, cobertos pela geada, e a coroa do nascer do sol nasceu escarlate e rubra, escaldante e dispersando as nuvens do céu. Na orla da floresta, os cães foram soltos e o barulho das trombetas ecoou nas rochas. Eles sentem o cheiro de uma raposa e o seguem, virando e girando, enquanto farejam a trilha. Um jovem arriero uiva e um caçador grita, então a matilha vem correndo para captar o odor, correndo como uma turba ao longo do caminho certo. A raposa corre à frente, eles correm atrás e perseguem-na rapidamente quando ela aparece, bradando com horríveis uivos estridentes. De vez em quando ela atravessa matagais espinhosos, ou para e escuta sob a beirada de um arbusto, até que finalmente, por um buraco, ela pula uma cerca e cuidadosamente se esgueira pela beira de um bosque, convencida que sua astúcia enganou esses caninos. Mas, sem saber, ela vagueia onde eles estão à espreita, onde os cães de caça estão reunidos, em um grupo de 3. Ela salta para trás com um sobressalto, e foge durante a confusão. Com o coração pesado e acelerado, para a floresta segue em direção. Tamanha a alegria terrena, ouvir aqueles cães enquanto eles se reuniam para encontrá-la, caçando juntos, e latiam assustadoramente ao ver seu vulto, como se penhascos aglomerados estivessem desmoronando. Aqui ela foi emboscada por surpresa por caçadores esperando com uma saudação de palavras ofensivas. Lá ela foi ameaçada e marcada como gatuno, e sempre os cães não a davam folga. Frequentemente, a céu aberto, a matilha tentava atacar, então aquele reinar de astuto se escondia. Assim, sua senhoria e seus servos foram alegremente conduzidos dessa maneira pelas montanhas até o meio da tarde, enquanto nosso belo herói cochilava contente em casa, protegido do frio da manhã por cortinas. Mas o amor não deixava a senhora dormir, o fervor que ela sentia em seu coração não diminuía. Ela se levantou de seu descanso e correu para o quarto dele em um manto esvoaçante que ia até o chão e tinha acabamento interno com peles de costura fina. Sua cabeça estava sem capuz, mas joias celestiais estavam entrelaçadas em suas tranças em grupos de 20. Ela não usava nada no rosto, seu pescoço estava nu e seus ombros estavam descobertos, tanto nas costas quanto no peito. Ela entra em seus aposentos e fecha a porta, vai até a janela e a abre, então doces e rápidas são as palavras que ela envia para seu ouvido. Ó, Senhor, como dorme quando a manhã está a reluzir? Embora seus sonhos sejam profundos, ele não pode deixar de me ouvir. Sim, ele cochila em torpor, sonha e murmura como um homem enlutado com sua mente em assuntos sombrios, sobre como o destino pode lhe dar um golpe mortal no dia em que lutar com o gigante na Capela Verde, de como o golpe do machado deve ser suportado sem luta. Mas ao sentir a presença dela ali, ele emerge do sono, arrasta-se para fora dos sonhos para se dirigir a ela. Rindo calorosamente, ela caminha em direção a ele e encontra seu rosto com o beijo mais amigável.
Com um estilo digno, ele acolhe a mulher e, ao vê-la tão adorável e encantadoramente vestida, todos os traços tão perfeitos, sua aparência tão fina, um calor apaixonado toma conta de seu coração. A fala tropeçou em suas línguas e eles trocaram sorrisos, e um laço de amizade foi forjado ali, feliz e brilhante. Eles falam com ternura e orgulho, e mesmo assim o cenário é arriscado, a menos que a Santa Maria se importe com nosso herói atribulado. Pois aquela nobre princesa o impelia e pressionava, cutucava-o cada vez mais perto de um limite onde ele precisava permitir seu amor ou rejeitá-lo indelicadamente. Ele tinha o cuidado de ser cortês e evitar groselhas, seu comportamento cauteloso poderia ser classificado como pecaminoso e considerado como traição pelo guardião do castelo. Não sucumbirei, jurou a si mesmo. Com uma risada afetuosa, ele se continha e desviava de todas as frases de amor que saíam de seus lábios. Você deve levar a culpa, disse a bela, se não sentir amor pela mulher com quem se deitar e feri-la, mais do que qualquer outra pessoa na terra, no coração. A menos, é claro, que haja uma dama em sua vida, a qual você está amarrado e tão fortemente apegado que não poderia sequer começar a quebrar o vínculo. Então, com honestidade e confiança, agora diga-me a verdade. Pelo bem de todo amor, não seja reservado ou fale com malícia. Você julgou errado, por São João, disse ele com encanto. Não há outra e não haverá por enquanto. Essas palavras, disse a mulher, são o pior dos insultos. Mas eu perguntei, e você respondeu, e agora sofro com isso. Beije-me com ternura e então andarei pelo mundo de luto como uma donzela que amou demais. Abaixando-se e suspirando, ela o beija docemente, então se afasta de seu lado, dizendo enquanto se levanta, mas antes de nos separarmos, pode realizar para mim um pequeno favor? Pode me dar um presente, ao menos uma luva, que me fará sentir sua presença quando nos encontramos em minha memória? Pelos céus, disse Gawain. Eu gostaria de ter aqui meu bem mais precioso como um presente por sua doçura, pois muito e ainda mais você merece e é devido o maior prêmio que eu poderia esperar oferecer. Mas eu não desejaria a você um símbolo inútil, e acharia impróprio você não receber nada maior do que uma luva como lembrança de Gawain. Estou aqui em uma missão em uma terra desconhecida, sem homens carregando bolsas de belos presentes, o que lamento muito por causa de minha consideração por você, porém o homem deve viver por seus meios, e não lamentar ou gemer. A bela dama diz, não, nobre cavaleiro, você já me respondeu que não me dará nenhum presente. Não importa. Aqui está o meu. Ela oferece a ele um rico anel de ouro vermelho, a impressionante pedra colocada sobre ele está fixada orgulhosa, reluzindo e queimando com o brilho do sol. O valor daquela riqueza você pode bem imaginar. Mas ele não aceitou e disse imediatamente, por Deus, não aceitarei nenhum presente neste momento. Não tenho nada para dar, portanto, nada devo ganhar. Ela insiste que o receba, mas ele resiste e jura, por seu nome como cavaleiro, dizer não. Desprezada por sua decisão, ela disse a ele então, você recusa meu anel porque o acha muito fino, então ousa ficar profundamente em dívida comigo. Portanto, eu lhe dou o meu cinto, uma coisa menor para ganhar. Ela desafivelou do corpo o cinto que apertava a túnica sob o sobretudo, um cinto de seda verde guarnecido de ouro, primorosamente costurado e enfeitado à mão. E ela suplicou docemente a Sir Gawain que o recebesse, apesar de sua delicadeza, e esperava que o aceitasse. Mesmo assim, ele afirmava que não pretendia levar ouro nem cinto, até que pela graça de Deus o desafio que ele havia escolhido fosse finalmente solucionado. Peço desculpas e rogo para que não fiques descontente, mas devo recusá-lo firmemente, não importa o quão lisonjeado eu esteja. Por toda a sua graça, lhe devo um agradecimento sem igual. Na chuva ou na neve permanecerei seu servo leal. E agora ele devolve minha seda, respondeu a senhora, tão simples em si mesma, ou assim parece, tão pequena e sem louvor, não valendo nada, ou até menos. Entretanto, o cavaleiro que conhecesse o poder tricotado nela pagaria um alto preço para possuí-la. Pois o corpo que está amarrado ao redor deste cinto verde, desde que esteja fortemente afivelado em torno dele, estará seguro contra aqueles que procuram golpeá-lo, e toda a astúcia da terra não fará dele um morto. O homem refletiu sobre isso, e passou por sua mente que este cinto sendo dado poderia ser a pérola para salvá-lo do golpe de seu desafio na capela. Com sorte, isso poderia deixá-lo escapar com vida. Então, finalmente ele a deixou falar, e prontamente ela o pressionou para aceitar o presente, e ele atendeu seu desejo, cedendo de boa vontade, embora a mulher implorasse a ele para não sussurrar uma palavra sequer desse presente para seu marido, e Gawain concordou. Aquelas palavras dentro daquelas paredes deveriam permanecer. Seus agradecimentos foram sinceros. Mal pôde começar a falar o quanto isso lhe importava, quando um terceiro beijo veio a ganhar. Em seguida, a senhora foi embora, deixando-o sozinho, pois o homem a divertira tanto quanto podia.
E quando ela parte, ele se apronta rapidamente, se levanta e se veste com a mais rica das vestes, guardando o laço do amor com segurança, escondendo-o de todas as mãos e olhos. Então ele foi imediatamente para a capela de culto, abordou o sacerdote em particular e implorou-lhe que permitisse sua confissão e o guiasse na vida para que sua alma pudesse ser salva quando ele fosse para o túmulo. Em seguida, ele falou completa e francamente de seus pecados, por menores que fossem, sempre buscando misericórdia, clamando àquele conselheiro para limpar sua consciência. O padre o declara tão limpo e puro que o dia do julgamento poderia acontecer pela manhã. Em seguida, com um humor mais alegre, ele se misturou com as mulheres, cantando e festejando, celebrando como nunca antes, até o anoitecer. As pessoas sentem e ouvem e veem sua felicidade sem limites e dizem, tanto charme e alegria. Ele nunca esteve tão feliz desde o início de nossa companhia e por muito tempo, ficou por ali, cuidado pelo amor. Agora, o Senhor da Terra ainda estava liderando seus homens, acabando com a raposa que havia seguido por tanto tempo. Ele salta uma cerca para expulsar a vítima, ouvindo que os cães estão atacando com força. Em seguida, Reinhard foge de um matagal e a turba da matilha corre atrás de seus calcanhares. Ciente de sua presença, o cauteloso senhor espera, então desembainha sua espada brilhante e golpeia a besta, que se esquiva de sua pontaria e teria fugido, mas um cão voou para frente antes que pudesse correr e sob os cascos dos cavalos eles a pegaram, deixando sua presa em lamentações infelizes. O senhor salta de seu cavalo e ergue a raposa, retira do alcance daquelas bocas famintas, a ergue bem alto e grita energicamente enquanto os cães sanguinários latem e uivam. E os outros caçadores correram com suas trombetas para avistar a caça e celebrar a matança. E quando a companhia dos homens do clã se juntou, os corneteiros sopraram com um poderoso estrondo e os outros gritaram com gargantas abertas. Um humano não poderia ouvir uma música mais forte do que o rugido arrebatador que era feito para a alma de Reinhard. Os cães são acariciados e afagados, e querem seu pagamento. Então a pele vermelha de Reinhard é arrancada naquele exato momento. Com a noite se aproximando, eles rumaram para casa, tocando suas trombetas com todo o fôlego. E, por fim, o senhor chega em seu adorável lar, para encontrar, junto ao calor da lareira, seu amigo, o bom Sir Gawain, alegre em espírito pela companhia que manteve com as damas. Seu manto azul escorria até o chão, sua túnica de pele macia lhe caía bem e o capuz que ressoava pendia de seus ombros. O capuz e o casaco eram feitos de arminho. Ele encontra o mestre no meio do salão, cumprimenta-o cordialmente, com Gawain dizendo, devo primeiro cumprir nosso acordo formal que fixamos em palavras. Quando a bebida fluía livremente ele o abraça com força e o beija 3 vezes com tanta emoção quanto um homem pode reunir. Pelo Todo-Poderoso, disse o Senhor, você deve ter tido sorte de lucrar com tal prêmio. Se o preço tiver sido justo, quem se importa com a quantia, disse o outro sujeito. Contanto que eu tenha dado os bens que ganhei por Maria, disse o Senhor, o meu é um equivalente miserável. Eu cacei por horas sem encontrar nada a não ser esta raposa fedorenta. Joguei seu pelo para o diabo. Tão pobre em comparação com seus prêmios inestimáveis. Esse presente que você me deu, 3 beijos perfeitos e verdadeiros chega. O cavaleiro implora. Agradeço-lhe de coração o Senhor em pé então conta como a raposa deu fim à sua aflição. Com as refeições, a alegria e os menestréis, eles se divertiram tanto quanto qualquer mortal podia, e entre aqueles homens alegres e mulheres risonhas, Gawain e seu anfitrião festejaram juntos. Apenas lunáticos e bêbados poderiam parecer mais delirantes. Todos os presentes dançaram e riram até chegar a hora em que os animados companheiros devem descansar, e o grupo naquela corte ouviu o chamado de suas camas. E por último, no salão, humildemente ao seu anfitrião, nosso cavaleiro despede-se e renova o seu agradecimento. Suas incontáveis cortesias me mantiveram aqui neste Natal. Que você seja honrado pela bondade do Pai Supremo. Se for conveniente, eu me submeto como seu servo. Mas amanhã de manhã devo partir. Se puder, como prometeu, por favor, nomeie alguém para me guiar, se Deus quiser, até a Capela Verde, onde meu destino vai amanhecer no dia de Ano Novo pela minha honra, respondeu ele. Com as mãos no coração, cada promessa que fiz será posta em prática. Ele designa um servo para guiar seu percurso, para conduzi-lo pela terra sem perder tempo, para cavalgar a rota mais rápida entre florestas e charnecas. Gawain agradece calorosamente em belos termos seu anfitrião. Para as damas, despede-se com uma saudação. É com tristeza que os convidados no salão são beijados e agradecidos por seu cuidado e gentileza, e eles respondem com discursos do mesmo tipo, elogiando ao nosso Salvador com suspiros de lamento. Então, educadamente, ele deixa o Senhor e seus convidados, e a cada pessoa por quem passa, ele agradece por se prestarem tanto em seu serviço e assistência e por tanta atenção aos detalhes no cumprimento do dever.
E cada convidado fica triste com a perspectiva de sua partida, como se o honorável Gavain fosse um dos céus. Com as luzes das tochas diminuindo, ele foi levado para o quarto e foi para a cama para enfim descansar. Mas se nosso cavaleiro dorme profundamente, não sei dizer, pois o assunto da manhã pode estar turvando seus pensamentos. Portanto, deixe-o deitar e esperar, não há nada mais a se fazer. Com o tempo, direi se os truques cumprirão seu dever. Parte 4. A noite passa e o ano novo se aproxima, afastando as trevas conforme nossa divindade decreta. Mas o clima de aspecto selvagem estava por todo o mundo. Nuvens decantaram sua fria chuva na terra. O congelante norte agulhou a própria natureza do homem. As criaturas se espalharam pela nevasca. Em seguida, um vento cortante vem assobiando entre as colinas, levando a neve para os montes que se aprofundam nos vales. Alerta e ouvindo tudo, Gavain está deitado em sua cama. Suas pálpebras estão fechadas, mas ele dorme muito pouco, enquanto cada canto do galo traz seu destino para mais perto. Antes que amanhecesse, ele se levantou e se vestiu, pois o quarto estava iluminado pela luz de uma lamparina. Para se preparar com sua armadura de metal e selar sua montaria, ele chamou um criado, que veio rapidamente após saltar de seus lençóis trazendo suas vestes. Ele envolve Sir Gavain em um estilo glorioso, primeiro amarrando as roupas para se proteger do gelo, depois sua armadura, cuidada o tempo todo pela casa, o peitoral e as couraças lustradas e polidas, e os anéis de cota de malha livres de ferrugem, todos brilhando como novos, pelo que ele é muito grato. Com cada peça polida, nenhum homem parecia mais brilhante, daqui até a Grécia Antiga. Enfim, mandou buscar seu corcel galante. Ele se veste com traje mais rico, sua capa com o emblema brilhantemente estampado em veludo, minerais mágicos dentro e incrustados sobre ele, costuras bordadas, um forro costurado com peles fabulosas, e não deixou de fora o cinto de renda da senhora. Para seu próprio bem, Gavain não esquecerá esse presente. Então, com a espada embainhada em seus quadris bem torneados, ele se enrola duplamente com o cinto, envolvendo de maneira impressionante em sua cintura. Aquele cinto de seda verde realmente combinava com Sir Gavain e harmonizava bem com os ricos tecidos vermelhos que ele vestia. Mas nosso homem usava o cinto não apenas por sua beleza, ou a aparência de seus detalhes, embora fossem finamente polidas, ou o brilho de suas bordas que cintilavam com ouro, mas para salvar sua pele ao se apresentar, sem escudo ou espada, para o machado. Para seu balanço e golpe. Agora que está equipado e pronto, ele sai para o pátio grandioso, onde encontra os renomados nobres que o recebem em agradecimento caloroso. Seu grande cavalo Gringolete estava pronto. O corcel tinha sido colocado no estábulo com conforto e segurança e bufou e pisou em prontidão para a cavalgada. Gavain se aproxima para examinar sua capa, dizendo sobriamente para si mesmo, jurando em sua palavra: há pessoas neste castelo que mantêm a cortesia na linha de frente. Seu mestre os mantém. Desejo felicidade a todos eles. E que a senhora de seu senhor seja amada por toda a sua vida. Por escolherem, por caridade, cuidar de um hóspede, mostrando bondade e cuidado, então que o Rei dos Céus que reina sobre tudo e sobre todos os recompense generosamente. Enquanto eu viver nas terras deste mundo, farei tudo ao meu alcance para retribuí-lo em seguida. Ele pisa no estribo e salta para a sela e seu servo levanta o escudo que ele pendura no ombro. Então ele envolve Gringolete com suas esporas douradas que ressoam no pátio, não parando para bufar ou empinar. Seu homem também estava montado, e carregava sua alabarda e lança. Cristo, guarde este castelo, ele orou. E mantenha-o em segurança. A ponte levadiça foi abaixada, os portões de frente dupla foram destrancados e cada metade foi aberta. Ao atravessar as tábuas, ele faz o sinal da cruz rapidamente e elogia o porteiro, que se ajoelha diante do príncipe e reza para que Deus seja bom com Gavain. Então ele seguiu seu trajeto com aquele cuja tarefa era apontar o caminho para aquele lugar perigoso onde o cavaleiro receberia o golpe do matador. Eles subiram barrancos onde os galhos estavam nus, escalaram penhascos rachados pelo frio. As nuvens que haviam subido agora esfriavam e desciam, de modo que os pântanos e as montanhas ficaram embaçados com a névoa e cada colina tinha um chapéu de garoa na cabeça. Os riachos nas encostas pareciam fumegar e espumar, embranquecendo a margem do caminho com espuma e borrifos. Eles vagaram pela floresta selvagem até que o sol, naquela estação, apareceu no céu, mostrando sua mão. Com a neve cobrindo a terra, em alturas montanhosas, eles cavalgam, o servo ao seu lado os faz reduzir o passo e, então, param. Eu o acompanhei por este campo, meu senhor, e agora estamos nos aproximando do local que você nomeou, se dirigiu e procurou com tanta sinceridade da mente. Mas há algo que eu gostaria de compartilhar com você, senhor, porque, por minha vida, você é um senhor que eu amo, então se valoriza a sua saúde, ouvirá meu conselho. O lugar para o qual se dirige guarda um perigo oculto.
Naquela floresta vive um homem selvagem, o pior do mundo. Ele é silencioso e brutal, e adora atacar humanos. Ele é mais poderoso do que qualquer pessoa viva neste planeta e 4 vezes a figura de qualquer cavaleiro do castelo do rei Arthur, ou até Heitor. E é na Capela Verde onde essa selvageria continua, e passar ileso por aquele lugar é impossível, pois ele desfere golpes mortais só com a força de suas mãos, um homem sem medida que não mostra piedade. Seja um sacerdote ou um plebeu que cavalga por sua igreja, monge ou padre, qualquer homem ou pessoa, ele adora matar mais do que ama a própria vida. Portanto, digo que, com a mesma certeza que você está sentado na cela, encontrá-lo será fatal, Gawain, isso é um fato. Acredite em mim, ele pode pisar em você 20 vezes ou mais. Ele está à espreita há muito tempo, envolvido em sangue e luto. Se lutar com ele, colherá a morte como fruto. Sugiro banir esse ser sombrio para o fundo de sua mente. Pelo amor de Deus, viaje por um caminho alternativo, siga por outra estrada e seja resgatado por Cristo. Voltarei para casa, e com a mão no coração, juro por Deus e por todos seus bons santos, e por toda a santidade terrena, e outros juramentos semelhantes, que o seu segredo está seguro, e nenhuma alma saberá que você fugiu com medo do indivíduo que descrevi. Muito obrigado, disse Gawain, em um tom de voz conciso, e por desejar meu bem em seu coração, lhe desejo sorte. Tenho certeza de que tal segredo ficaria protegido sob sua guarda. Mas por mais fiel que você seja, se eu não conseguir encontrá-lo e perder a coragem da maneira que mencionou, eu seria batizado de covarde e não poderia ser perdoado. Então, caminharei até a capela e me arriscarei, conversarei com aquele ogro, falarei abertamente com ele, e então se seguirá a justiça ou a perversidade, seja como o destino se comportará. Ele pode ser robusto e severo e fortemente armado, mas aquele que se esforça em servir nosso Senhor, será poupado por Maria, disse o servo. Você parece dizer que está decidido a fazer mal a si mesmo e perder sua vida, então não vou atrasá-lo mais. Coloque o elmo na cabeça e pegue a lança na sua mão e siga a rota através daquela ravina rochosa até que seja levado ao fundo daquele vale agourento. Em seguida olhe em direção a uma clareira um pouco à esquerda e verá ali o tão temido local, e o enorme ser sobre-humano que o habita. Agora, Deus o abençoe. Adeus, bravo Sir Gawain. Por toda a riqueza do mundo, eu não andaria com você ou iria mais longe nesta floresta por mais nenhum único passo com um puxão nas rédeas. Ele girou e chutou o cavalo com o calcanhar o mais forte que pôde, e deixou Gawain, galopando com força para voltar para casa. Por Cristo, não chorarei, anunciou o cavaleiro, nem suspirarei, mas através da graça de Deus boa fortuna encontrarei. E ele segue em frente, escolhe um caminho, entra em um bosque de encostas íngremes em seu corcel, então passa e segue até o fundo de um desfiladeiro onde ele admira e observa. Parece um lugar selvagem. Nenhum sinal de algum assentamento em qualquer lugar à vista, somente alturas inebriantes para ambas as metades do vale e incrustado com pedras pontiagudas tão afiadas que nenhuma nuvem no céu poderia escapar sem arranhões. Ele para e hesita, segura o cavalo, olha de um lado para o outro procurando a Capela Verde, mas não vê tal coisa, o que ele acha estranho, exceto por uma meia distância do que poderia ser uma colina, uma espécie de monte calvo na margem de um riacho onde a água caía com uma força frenética, explodindo em bolhas como se estivesse fervendo. Ele esporeia o cavalo, se dirige para aquele monte, desmonta graciosamente e amarra Gringolette, atando as rédeas ao galho de uma árvore de tilha. Em seguida, ele avança e circunda o local, perplexo quanto ao que aquela colina bizarra poderia ser. Ela possuía um buraco em uma extremidade de cada lado, e suas paredes, emaranhadas com ervas daninhas e musgo, tampavam a cavidade, como uma espécie de velha caverna ou fenda na escarpa. Era muito pouco claro para se compreender. Capela Verde. Sussurra o cavaleiro. Mas para a entrada do inferno, onde, no início de cada noite, o diabo ora pelo mal eterno. Certamente, diz ele, este é um local desumano, uma catedral fantasmagórica coberta de grama, o tipo de santuário onde aquele homem medonho pode fazer tratos com o diabo e com todas as coisas obscuras. Meus 5 sentidos me informam que o próprio Satanás me enganou neste encontro, com a intenção de me destruir. Esta é uma casa assombrada, que vá para o inferno. Nunca encontrei uma igreja tão amaldiçoada. Com a cabeça protegida por seu elmo e a lança na mão, ele escalou até o topo daquela estranha casa. Então ele ouviu na encosta, atrás de uma rocha e além do riacho, um barulho de gelar o sangue. Senhor! O som disparou pelos penhascos como se eles fossem rachar, como o grito de uma foice sendo aterrada em uma pedra. Senhor! O ruído gemia e lamoreava, como uma roda d'água. Senhor! Ele raspava e ressoava, esfoliando no ouvido. Meu Deus! Gritou Gawain, esse som excruciante é uma saudação. Minha chegada é honrada com o afiar de um machado lá em cima. Então deixe o Senhor decidir.
Ninguém virá me ajudar. Eu posso perder minha vida, mas sons estranhos não me farão acovardar. Então Gawain gritou tão alto quanto seus pulmões permitiriam. Quem tem poder neste lugar para honrar seu pacto? Porque o bom Gawain agora caminha por este terreno. Quem o encontrará deve emergir neste momento e precisa ser rápido. Agora ou nunca. Acalme-se, veio uma voz acima dele. E o que prometi a você uma vez será dado logo mesmo assim. Ele continuou seu trabalho, amolando a lâmina, não aparecendo até que estivesse afiada e cortante. Em seguida, ele sai do despenhadeiro, pela boca da caverna, balançando à vista uma arma maravilhosa, um machado de estilo dinamarquês feito para distribuir a morte, com uma lâmina bruta curvando-se para trás até o cabo, afiada em uma pedra, com pelo menos 1 metro de comprimento pela aparência de suas amarras. E novamente ele era verde, como há um ano atrás, com cabelo e pele verdes e um rosto completamente esverdeado, e firmemente em pés verdes. Ele avançou pisando forte, o cabo daquele machado como um cajado em sua mão. Na beira da água, ele não pisa, mas salta o riacho com o cabo e caminha com uma face sinistra pela terra coberta de neve. Nosso bravo cavaleiro se curvou, e ficaram um ao outro de frente. Jovem senhor, disse o homem verde, manteve sua palavra ao estar aqui presente. O cavaleiro verde falou novamente. Deus o proteja, Gawain. Bem-vindo ao meu mundo depois de toda a sua peregrinação. Você marcou o tempo de sua chegada como um verdadeiro viajante para iniciar esta empreitada que nos une. Ano passado, nesta época, você realizou o que era seu dever, e com a chegada do ano novo, é agora chamado a prestar contas. Estamos completamente sozinhos, além da vista de todos neste vale, nenhuma pessoa para nos segurar, podemos fazer o que quisermos. Tire o elmo da cabeça e ofereça o que deve. Não resista mais do que eu quando você cortou minha espinha com um único golpe. Não, disse o bom Gawain, pelo meu Deus que dá a vida, não protestarei ou me queixarei da severidade do que está por vir. Então prepare seu golpe e ficarei imóvel, não sussurrarei uma palavra de má vontade, ou farei uma lamentação. Ele descobriu seu pescoço e nuca, e se curvou para receber a lâmina fria, mas, relutante em parecer amedrontado, fingiu um estado de valentia. De repente, o cavaleiro verde reuniu sua força, içou um machado bem alto sobre a cabeça de Gawain, ergueu com cada fibra de sua vida e começou a descender um golpe de partir os ossos. Se o golpe que ele desferisse fosse tão grandioso quanto foi ameaçador, um bom e galante cavaleiro teria conhecido seu criador. Mas, ao vislumbrar o machado com o lado do olho, trazendo a morte para a terra, enquanto fazia um arco no ar, e sentindo seu fio cortante, Gawain se encolheu entre os ombros. O portador do machado desviou o golpe e censurou o jovem príncipe com palavras penetrantes. Tem coragem de se chamar o bom Sir Gawain? Ele incitou. Aquele que enfrenta todos os inimigos no campo de batalha, mas agora recua de medo na antecedência do dano. Nunca conheci um cavaleiro tão despreparado. Eu movi ou sequer pisquei quando você apontou um machado, ou reclamei ou lamentei no castelo do rei Arthur, ou me debati quando minha cabeça voou aos meus pés. Mas mesmo estando completamente intocado, você está aterrorizado. Serei considerado o melhor guerreiro, já que você é tão fraco e frágil. Gawain confessou. Eu hesitei no começo, mas a fuga está descartada. Pois para mim não haverá mais volta uma vez que minha cabeça seja desencaixada. Então seja rápido com o golpe, traga até mim a lâmina. Entregue-me meu destino e faça-o agora, e aguentarei o golpe sem arrepiar ou estremecer até sua arma cumprir seu papel. Você tem minha palavra, aguente isso então, disse o outro, jogando o machado para cima, ameaçando o jovem com o olhar de um maníaco. Em seguida, ele lança seu golpe, mas o deixa ileso, segura seu braço antes que o dano pudesse ser feito. E Gawain estava imóvel, não moveu um músculo, mas ficou parado como uma pedra, ou tão firme quanto um toco de árvore ancorado na terra por 100 raízes. Então o guerreiro de verde zombou de Gawain novamente. Agora que juntou sua coragem, eu o despacharei apropriadamente. Que o honroso título de cavaleiro consagrado a você por Arthur, se provar ser poderoso, proteja seu lindo pescoço. O insulto recebeu uma resposta intrépida. Vamos logo com isso, opressor, suas ameaças são vazias. Tanto bufar e estardalhaço servirá só para assustar seu próprio coração. Por Deus, disse o homem verde, já que fala tão grandiosamente, não haverá mais esperas, vou despedaçá-lo agora mesmo. Ele se levanta para atacar, com um senho sombrio do lábio inferior à testa. Quem culparia Gawain se o medo dominasse, enquanto a desesperança se manifesta? Hasteado e apontado, o machado foi arremessado para baixo, a lâmina recaindo no pescoço nu do cavaleiro. Um golpe feroz, mas longe de ser fatal, ela desviou para um lado, apenas raspando a pele e finamente cortando a gordura da carne com um esguicho brilhante de sangue disparado do corpo para a terra.
Ao vê-lo reluzindo no solo nevado, Gawain saltou para frente pelo menos o comprimento de uma lança, agarrou seu elmo e o colocou em sua cabeça, trouxe o escudo para o lado com um movimento do ombro, então brandiu sua espada antes de soltar corajosas palavras, pois, nunca desde seu nascimento, como o bebê de sua mãe, ele foi tão feliz como aqui e agora. Chega de ataques, senhor, você deu seu último golpe. Eu suportei uma machadada sem recuar, tente novamente e você receberá um de volta, e em dobro. Invista, e seja atingido em um instante, e com força. Um golpe, isso é tudo. Agora respeite o pacto acordado há um ano no salão de Arthur e abaixe seu machado. O guerreiro se afasta e se apoia em sua arma, escora o cabo na terra e inclina a cabeça e estuda como Gawain está se mantendo firme, ousado em sua postura, valente em suas ações, armado e pronto para qualquer ato. Em seu coração, ele o admira. Com intensidade, mas menos violência em sua voz, ele respondeu com palavras abrangentes que ondulavam e ressoavam. Seja um pouco menos agressivo, jovem e destemido rapaz, nenhum insulto ou incidente hediondo aconteceu além do jogo que combinamos na corte de seu rei. Um ataque foi prometido, considere-o cumprido. De qualquer lealdade duradoura você está libertado. Se eu tivesse reunido todos os meus músculos em um golpe poderoso, meu machado teria causado sua morte, sem dúvida. Mas meu primeiro ataque te enganou, uma artimanha, nada menos. Não feri sua carne, o que era justo de acordo com o pacto que declaramos naquela primeira noite, pois com um comportamento honesto você honrou minha confiança e ofereceu seus ganhos como um bom homem deveria fazer. Então eu errei mais uma vez, isso foi pela manhã em que beijou minha linda esposa e gentilmente me beijou. 2 vezes você foi sincero, 2 vezes eu não deixei nenhuma cicatriz. A pessoa que paga o que deve viverá sem sentir medo. Na 3ª vez, você falhou, e de minha lâmina sentiu um dedo. Porque o cinto em que está amarrado pertence a mim, foi tecido por minha esposa, então eu conheço muito bem. E eu sei de suas cortesias, e conduta, e beijos, e o cortejo de minha esposa, pois foi tudo meu trabalho. Eu a enviei para te testar, e na verdade você é de longe o indivíduo mais perfeito da terra. Como uma pérola que é mais valiosa do que uma ervilha branca, então, por Deus, assim é Gawain entre os cavaleiros galantes. Mas digo um pouco mais, era lealdade o que faltava a você, não porque fosse perverso, ou sedutor, ou ainda pior, mas porque amava sua própria vida. Portanto, eu culpo menos Gawain. Ficou sem fala pelo que pareceu um século, estava tão chocado e envergonhado que seu estômago se revirou e o fogo de seu sangue trouxe chamas para seu rosto e ele se contorceu e se contraiu com as palavras do outro homem. Ele então tentou falar e, encontrando sua língua, disse, jogo uma maldição sobre a covardia e a cobiça. Elas geram vilânia e vício, e destroem todas as virtudes. Ele agarrou o cinto, desfez o nó e atirou com fúria no homem à sua frente. Minha queda e minha ruína, deixe o diabo tê-las. O medo do golpe mortal e as dúvidas covardes que senti significam que eu cedi à ganância e, ao fazer isso, esqueci a fidelidade e a bondade que todo cavaleiro conhece. Como eu temia, descobri que sou imperfeito e falso, por meio de traição e mentira eu falhei completamente, disse Gawain. Tamanhos erros terríveis, e a culpa eu devo arcar. Mas diga-me o que é preciso para meu nome sujo purificar. O Senhor Verde riu e clementemente respondeu, o dano que me causou está totalmente curado. Ao confessar suas falhas, você está livre de culpas e abertamente pagou a penitência na ponta do meu machado. Declaro que você foi purificado, polido e está puro como no dia em que nasceu, sem defeitos ou culpas. E este cinto com bainha de ouro eu apresento como um presente, que é verde como minhas vestes. É seu, Sir Gawain, uma lembrança de nosso encontro quando você se mistura com príncipes e nobres. E esta lembrança será a prova para todos os cavaleiros corajosos do seu desafio nesta capela. Agora siga-me até em casa. O ano novo está longe de terminar, vamos retomar nossa festa com ceia e música. Além do mais, minha esposa está esperando lá, quem fez outrora a intriga. Desta vez, você terá nela uma amiga e não uma inimiga. Obrigado, disse o outro, tirando o elmo da cabeça, segurando na mão enquanto agradecia. Entretanto, eu já me demorei o bastante. Que o Senhor abençoe sua vida e te conceda a honra que você certamente merece. E lembre-se de me elogiar a sua educada esposa, tanto a ela quanto às outras, aquelas senhoras honradas que me divertiram tanto com seus truques astutos. Mas não é de se admirar que um tolo se apaixone por uma mulher e seja varrido de seu juízo pela astúcia feminina. É assim que o mundo funciona. Adão se apaixonou por uma mulher e Salomão por várias, e quanto a Sansão, Dalila foi sua queda, e depois Davi foi enganado por Betsabé e teve que suportar a dor. Todos destruídos e arruinados por seus erros. Se ao menos pudéssemos amar nossas damas sem acreditar em suas mentiras.
E aqueles eram homens de famílias afortunadas, excelentes além de todos os outros existentes sob os céus, disse ele. No entanto, todos foram encantados e enganados por mulheres ardilosas. Eu sofri da mesma forma, me perdoe por minhas infrações vergonhosas. Quanto ao cinto, ele continuou, Deus o abençoe por este presente. Não será por todos os seus metais preciosos que o possuirei com honra, nem suas sedas e fitas, e não por causa de seu maravilhoso acabamento ou até mesmo seu valor, mas como um sinal do meu pecado. Lembrarei dele quando me sentar na cela. Um triste lembrete de que a fragilidade da carne é a maior falha do homem, como um toque de sujeira mancha seu frágil corpo. Quando o meu pulso disparar com paixão e orgulho, um olhar para este laço de amor diminuirá meu ardor. Mas perguntarei uma coisa, se não trouxer ofensa, já que passei tanto tempo nas terras de vossa senhoria e estive hospedado em sua casa, que ele o recompense, aquele que sustenta os céus e se assenta nas alturas. Pode me dizer seu nome? E nada mais perguntarei. Eu lhe tratarei com a verdade, disse o outro, aqui em minha terra natal eles me chamam de Bertilac de Alt Desert. E em minha casa vive a poderosa Morgana Le Fay, tão versada e hábil nas artes das trevas, ela que aprendeu magia com Merlin, o mestre dos mistérios, pois nos tempos antigos ela estava intimamente ligada àquele homem sábio, como todos vocês, cavaleiros, sabem em casa. Sim, Morgana, a deusa, famosa por tão nobre reputação. Não há ninguém mais poderoso que não caía em sua submissão. Ela me guiou com esse disfarce até o seu grande salão para colocar o orgulho em julgamento e testar com esse truque que distinção e confiança a távola redonda merece. Ela imaginou que essa maldade confundiria suas mentes e que a rainha Guinevere iria para o túmulo ao ver um espectro fazendo discursos fantasmagóricos com a cabeça entre as mãos diante da mesa principal. Portanto, aquela velha que habita minha casa é também sua tia, meia-irmã de Arthur, filha da duquesa de Tintagel, a duquesa que por ter, era a mãe de Arthur, seu rei. Por isso, peço-lhe novamente, venha saudar sua tia e se divertir em minha casa. Você é muito amado lá, por mim mais do que a maioria, pois como Deus é meu criador, sua palavra vale mais do que qualquer outra pessoa neste mundo, mas Gawain não queria. De forma alguma ele iria. Eles então se abraçaram e se beijaram e fizeram gentis elogios ao príncipe do paraíso, e então se separaram no frio, aquela dupla. Nosso homem, de volta à sua montaria, agora corre para o lar. O Cavaleiro Verde deixa seu terreno e para sabe-se lá onde vai vagar. Assim, ele percorre os confins do mundo mais uma vez, Gawain em Gringolet, pela graça de Deus, às vezes sob um telhado e às vezes sob o céu aberto, e em vales e campos teve aventuras e vitórias, mas o tempo é muito curto para dizer como foram. O corte em seu pescoço já estava curado, em seu corpo ele amarrou o cinto como uma bainha, obliquamente, como uma faixa, do ombro à lateral, amarrado com um nó passando por baixo de seu braço esquerdo, um sinal de que sua honra estava manchada pelo pecado. São e salvo ele põe os pés na corte, e quando os membros da companhia souberam do retorno de seu camarada, a felicidade disparou pelos salões ecoantes. O rei beijou seu cavaleiro e a rainha fez o mesmo, e Gawain foi abraçado por seu grupo de irmãos, que fizeram ansiosas perguntas, e ele respondeu a todos com a história de sua provação e tribulações, e o desafio na capela, e o grande camarada verde, e o amor da senhora, que o levou ao cinturão. E ele mostrou-lhes a cicatriz na lateral do pescoço, confirmando sua violação de fé, como emblema de culpa. Ele fez uma careta de vergonha e se contorceu de raiva e dor. O sangue fluiu em direção ao seu rosto e mostrou o seu ferido louvor. Vejam, disse Gawain, segurando o cinto, por isso sofri uma cicatriz na pele. Por minha falta de fé, fui fisicamente desfigurado. Por minha covardia e cobiça recebi isso. Fui contaminado por inverdades e isso, seu símbolo, pendurarei em meu peito até o dia de minha morte. Pois os crimes do homem podem ser encobertos, mas nunca purificados. Uma vez entrelaçado com o pecado, viverá com ele para sempre. O rei o confortou, então as risadas encheram o castelo e, em acordo amigável, a companhia da corte permitiu que cada cavaleiro pertencente à távola redonda, todos os cavaleiros da Irmandade, portassem tal cinto, um cinturão verde brilhante usado obliquamente ao corpo, transversalmente, como uma faixa, por causa deste homem. Assim, aquela faixa verde inclinada foi adotada como seu sinal, e cada cavaleiro que a vestiu foi honrado para sempre, como os melhores livros da cavalaria pedem para que seja conhecido. Uma aventura que aconteceu na era de Arthur, como as crônicas deste reino afirmam claramente. Desde que o destemido Brutus pisou pela primeira vez nessas praias, depois que o cerco a Troia cessou e a cidade caiu. Muito antes de nós, caíram aqui, antes deste dia. Que nosso Senhor nos traga a divina harmonia. Amém. Fim.